Um cara estava andando pela floresta de County Park em Huntington, Nova York. Ele chegou a uma pequena área misteriosa onde encontrou latas de restos de comida e um cobertor sujo no chão. Havia galhos quebrados por perto, dobrados de uma forma estranha, lembrando uma gaiola. E quase todas as árvores tinham folhas de papel A4 penduradas nelas. Havia cerca de 10 folhas no total. Alguém as colocou mal coladas nos troncos com fita adesiva. Todas continham fotos de pessoas desaparecidas e algumas informações sobre o sumiço, a cidade onde a pessoa havia sido vista pela última vez e o número de telefone da polícia local. O cara se assustou e fugiu, mas antes filmou tudo com o celular e postou o vídeo na internet. Depois, os usuários do Reddit começaram a própria investigação. Acontece que todas aquelas pessoas cujos rostos estavam impressos nos cartazes estavam realmente desaparecidas. O homem que descobriu o lugar chamou a polícia. Felizmente, os policiais rapidamente encontraram quem havia feito aquilo. O responsável deu uma festa de Halloween e decidiu pendurar cartazes de pessoas sumidas para criar um clima assustador. Então, removeu todas as fotos e a polícia parou com a investigação. Sabe aquelas pessoas nas ruas segurando um cartaz de abraços grátis? Ah, é tão fofo! Isso passa tantas vibrações positivas para os outros. Agora imagine que você está andando por uma floresta escura, sozinho, no meio do nevoeiro, e em algum lugar na mata vê uma casinha cinza. Ela fica escondida nas folhagens e parece a entrada para um bunker. Não tem janelas, apenas uma porta escura que leva à escuridão. E você vê que alguém escreveu Cabana dos Abraços Grátis na parede. Sim, não é tão fofo dessa vez. A localização exata dessa cabana é desconhecida, mas fica em algum lugar nas florestas de Wisconsin. Na verdade, não há nada terrível lá dentro. Um pouco de lixo, folhas secas, teias de aranha e musgo. Os adolescentes e pessoas sem teto gostam de ficar lá. Algum deles provavelmente tinha um ótimo senso de humor se escreveu essa frase na parede. Mas imagine se uma idosa pálida e assustadora morasse lá há anos. Ela estaria te esperando lá dentro para te abraçar com força com os braços longos e finos dela. Estamos em Greenville, na Carolina do Sul. Há uma floresta ao lado da cidade. Você vai até lá e vê a silhueta de um homem. É um grande palhaço sinistro. Você congela de medo. Ele está ali parado entre as árvores e olhando em sua direção, sorrindo. Seus joelhos estão tremendo, seu corpo sua. O palhaço levanta a mão e acena com o dedo. Você vai até ele, que faz uma careta triste e então tira um dinheiro do bolso e lhe mostra. Você finalmente recupera o controle sobre seu corpo e foge da floresta o mais rápido que pode. O mais assustador é que existem vários desses palhaços na mata de Greenville. Muitos moradores os viram andando entre as árvores, chamando a atenção das pessoas com apontadores de laser verde. Felizmente, em vez de abordá-los, os moradores foram até a delegacia. Os palhaços chamavam as pessoas para uma casa abandonada na floresta. Os policiais vasculharam o local, mas não encontraram nada suspeito lá. Ainda assim, os moradores preferem evitar a região. Na floresta, você pode não apenas ver, mas também ouvir algo terrível. Por exemplo, os gritos de pessoas. Esses sons vêm do nada e apenas à noite, e podem ser enlouquecedores se você não souber o que são. Os coiotes vivem nas florestas em toda a América do Norte, Canadá e México. No inverno e na primavera, uivam e gritam. Mesmo que seja só um, pode parecer que são vários ao seu redor. Essa ilusão ocorre porque há muitos sons diferentes na floresta. Pássaros, outros animais, o som da chuva caindo. Tudo se mistura com o uivo do coiote e pode parecer que há mais deles por toda parte. Além disso, esse bicho consegue mudar os tons e fazer parecer que são pessoas. Agora vamos esquecer as coisas assustadoras e encontrar algo bonito na floresta. Você está em uma ampla clareira verde, cercada por uma densa vegetação. Ao se aproximar do matagal, vê um buraco nele. Não é um enorme, mas uma passagem perfeitamente redonda. Parece um portal para uma terra mágica. E é a criação de um famoso artista finlandês chamado Antti Laitinen. Ele cortou cuidadosamente as folhas e galhos das árvores ao redor para fazer um círculo perfeito e nomeou como Paisagem Partida. Além desse buraco, o artista tem várias outras obras únicas. Ele quase sempre lida com a natureza e faz pequenos círculos que parecem com o sol nos galhos densos de árvores sem folhas. Nem é preciso viajar por todo o mundo para vê-los. É possível encontrar fotos de quase todas as criações dele na internet.
Vamos para as florestas verdes da Escócia. Caminhando entre as árvores e arbustos, você pode se deparar com figuras humanas. Elas são estáticas e sem rosto, e refletem tudo ao redor, literalmente. O famoso escultor escocês Rob Mulholland fez essas estátuas de vidro acrílico, um tipo especial de vidro que reflete a luz como um espelho. 6 esculturas compõem a grande instalação Vestige. Cada figura está em uma pose diferente. Elas refletem árvores, arbustos e grama fundindo-se com a floresta. No verão, quando tudo está florescendo, as imagens ficam lindas. Mas no início da primavera ou no final do outono, refletem nada além do cinza e do ambiente sem vida, o que as faz parecer bastante assustadoras. O escultor queria mostrar um pouco das pessoas que viviam nas florestas há muitos anos, quando a humanidade era mais conectada com a natureza. Naquela época, a sobrevivência dependia fortemente da situação das matas e das colheitas, e essas estátuas mostram essa unidade com a mata. Existe uma floresta deslumbrante no sul do Japão. Não há coisas estranhas lá, ela já é estranha por si só. Se você a vir do alto, verá que as árvores ali crescem em círculos concêntricos. São vários deles. Quanto mais próximas do centro da área, mais perto as árvores estão umas das outras. Na fileira externa, não crescem densamente. Toda a área lembra desenhos circulares misteriosos que existem em campos de todo o mundo. Mas esta não é uma anomalia natural, e sim o resultado da intervenção humana. Em 1973, as pessoas plantaram árvores para formar 10 círculos concêntricos. A ideia principal do experimento era descobrir como os cedros poderiam crescer em tais condições circulares. Os pesquisadores chamaram esse lugar de silvicultura experimental. Surpreendentemente, as árvores começaram a crescer de forma convexa, espalhando-se simetricamente. Isso provou que o tamanho dos vãos entre elas afetou muito o crescimento delas. Inicialmente, os cientistas planejavam derrubá-las após o término do experimento, mas o local ficou famoso entre os turistas. As pessoas adoram caminhar por essas trilhas e tirar lindas fotos usando drones. A próxima atração estranha fica nos Estados Unidos. Esta é a rodovia Vashon, cercada por uma grande floresta. Na mata, você pode encontrar uma árvore inusitada, com uma bicicleta vermelha enferrujada dentro do tronco. Parece que ela cresceu ali e se tornou parte dele. Apenas o guidão e uma das rodas saem da casca. A bicicleta entrou ali nos anos 50. Um rapaz a ganhou de presente de aniversário, mas como não gostou do guidão e das rodas ásperas, deixou o presente perto de um arbusto e nunca mais voltou para buscá-lo. O arbusto, no fim, era uma árvore jovem. Com o tempo, o tronco se expandiu e cresceu ao redor do corpo de ferro da bicicleta. Quando os moradores perceberam isso, decidiram não retirá-la da árvore. E fizeram certo, já que o lugar se tornou popular entre os turistas. Para ver a coisa mais estranha e assustadora escondida em pântanos, você precisa ir para a França e visitar a Reserva Natural de Sting. Se você for a este lugar sozinho, sem saber o que o espera, se lembrará do que verá lá pelo resto da sua vida, e isso o assombrará em pesadelos por muito tempo. Então, imagine que você vá a esses pântanos de carro. É de manhã cedo, a natureza está acordando e uma brisa fresca está soprando. Você cuidadosamente passa pela grama e vai para os pântanos verdes. Neste momento, percebe uma silhueta. A criatura está na praia, se curvando sobre a água. Parece um ser humano. Está agachado, suas pernas são longas como as de um gafanhoto e seus braços finos se assemelham a galhos de árvores. Esta criatura magra está completamente coberta de lama e algas verdes. Está sentada e parece muito maior do que você. Você recua lentamente horrorizado, esperando que o estranho monstro do pântano não o perceba. Então vê outra criatura semelhante deitada na grama. São muitas. Seu coração está batendo tão alto que você tem medo de que os monstros ouçam o som. Felizmente você consegue entrar no carro sem ser percebido e ir embora de lá. Você acabou de ver o Homo algus, criaturas do pântano que consistem em algas e lama. Sim, eles parecem assustadores, mas não se preocupe, eles não estão vivos. São estátuas feitas por uma arquiteta. Ela queria mostrar a importância dos pântanos no mundo natural com a ajuda de suas criações. As pessoas associam pântanos a algo terrível, mas na realidade são enormes reservas de água doce e um habitat para milhares de seres vivos. A vida começa e termina em pântanos,
E claro, muitos mitos assustadores e contos de fadas surgem nesses lugares. A escultora decidiu combinar características naturais e folclore assustador nessas estátuas. As cores, a textura e o revestimento do Homo algus mudam ao longo do tempo, juntamente com a paisagem ao redor. A próxima coisa misteriosa é aquela que você só pode ver à noite. É um fenômeno estranho e raro chamado fogo tolo, ou fogo fátuo. Então, você está dirigindo ao longo de uma rodovia entre duas pequenas cidades britânicas. A lua está brilhando intensamente e você decide sair da estrada e passear por uma área pantanosa. Sai do carro e percebe uma estranha bola laranja flutuando logo acima da água. Essa bola voa em direções diferentes e parece atraí-lo para mais perto. Talvez seja uma pessoa com uma lâmpada de querosene pedindo ajuda? Mais duas bolas aparecem ao lado dela. Você fica com medo. Não tente ir na direção delas, caso contrário você entrará em uma armadilha. É perigoso andar pelos pântanos. Durante séculos as pessoas viram esse fenômeno. Muitos foram em direção a essas bolas porque achavam que era alguém que precisava de ajuda. Mas aqueles que se aproximaram do fogo tolo nunca mais voltaram. Antigamente as pessoas acreditavam que eram algumas criaturas místicas de outro mundo, mas hoje a ciência pode explicar a natureza desse fenômeno. Fungos e algas bioluminescentes crescem em lugares pantanosos e podem brilhar azul no escuro. De longe podem criar uma ilusão de uma bola laranja. Vento e água agitam essas algas e parece que elas estão voando pelo ar. Além disso, os pântanos contêm muitos materiais vegetais, grama, argila, folhas e galhos. Tudo isso se decompõe e libera metano. Assim que essa substância entra em contato com o ar, ela se inflama e sobe na forma de uma bola de fogo. Agora estamos no Alabama, perto da cidade de Prattville. Aqui há pântanos que são populares entre os adolescentes. Meninas e meninos vêm aqui para se encontrar com fantasmas e alguns monstros fantásticos. Claro, todos são de contos de fadas e lendas que as pessoas gostam de contar umas às outras, mas às vezes os moradores ouvem um barulho estranho vindo das profundezas dos pântanos. Parece que algo pesado cai sobre algo sólido. Então, imagine uma cidade pequena, adolescentes curiosos, contos e lendas assustadoras e um lugar chamado de Pântano Bear Creek. São todos elementos perfeitos para um excelente filme de terror. E aqui está como o filme pode começar. Em 2014, o xerife do condado estava dirigindo entre cidades em uma estrada de terra passando por esses pântanos. Era terça-feira de manhã. De canto do olho, notou algo estranho saindo da água verde. Ele parou o carro, saiu e viu uma coisa assustadora. Estacas de bambu saíam do pântano e 21 bonecas estavam empaladas nelas. A maioria delas era de porcelana. Elas pareciam caras e antigas. Na verdade, esta coleção valia muito dinheiro, mas alguém as deixou no pântano nesse estado terrível. Seus rostos e cabelos estavam cobertos com tinta branca, como se alguém quisesse apagar seus sorrisos e olhos. O xerife decidiu que era algum tipo de piada sinistra de Halloween e relevou a situação. Ele voltou ao escritório e contou a seus colegas sobre sua descoberta. Então, um dos policiais tirou uma foto das bonecas e a postou na internet. A foto viralizou. Os moradores locais começaram a escrever para o escritório do xerife, expressando suas preocupações. E se fosse algum tipo de ritual? Quem fez isso? Até quando as bonecas ficarão no pântano? Após essa reação, alguns policiais pegaram uma canoa e navegaram por 30 minutos para chegar até as bonecas. Eles não conseguiram identificar o dono. A única pista era uma empresa madeireira proprietária do território. A polícia tentou entrar em contato com eles, mas ninguém respondeu. Então eles decidiram que, se o dono viesse, devolveriam todas as bonecas. Não há nada de misterioso nas coisas mais terríveis que os pântanos escondem. Estas não são criaturas místicas ou objetos estranhos. E agora iremos para um lugar onde eles representam um enorme perigo. Esta é a ilha Ramree, no sudeste asiático. Ao passar por esses pântanos, você não verá nada suspeito no início, como se algo estivesse se movendo pela lama. O pântano ao seu redor começará a se mexer, e então você entenderá que isso não é lama e água, são as costas dos crocodilos. Essas criaturas são quase impossíveis de perceber. Você conta várias dezenas de crocodilos. Cada um deles pode atingir 7 metros de comprimento. Isso é quase o dobro do tamanho de um carro de passageiros. E o peso de cada um é pouco menor que 1 tonelada. Um réptil pode trazer muitos problemas, e dezenas podem causar o caos absoluto. Eles são pacientes e extremamente rápidos. Eles se escondem nos pântanos e de repente atacam.
Felizmente, quase não há crocodilos nesta ilha agora, mas no século passado eram muitos. Nos anos 40, os crocodilos se depararam com um grupo de milhares de pessoas que não esperavam que répteis gigantes pudessem estar esperando por eles. Apenas algumas dessas pessoas conseguiram sair do pântano naquele dia. No livro Guinness dos Recordes, este evento é descrito como o maior desastre humano causado por animais. Vamos passar para o achado mais incomum, mas definitivamente não o mais terrível. Chama-se Fantasma do Pântano e é um avião grande. Nos anos 40, o piloto fez um pouso de emergência neste pântano. Ele estava sobrevoando Papua Nova Guiné e esperava pousar em um campo de trigo. Infelizmente, não notou um enorme pântano por causa da pouca visibilidade. O piloto e 2 outros membros da tripulação sobreviveram ao pouso difícil. Eles deixaram o avião e cortaram caminho por uma grama afiada por 2 dias. Todo esse tempo, eles caminharam pelos pântanos, se defendendo contra milhões de mosquitos. Finalmente chegaram à terra firme. Os moradores os notaram e levaram para a sua aldeia. Depois disso, os sobreviventes se sentaram em uma canoa, desceram o rio e chegaram à estrada. Todo mundo se esqueceu do avião. Ficou no pântano por cerca de 30 anos, coberto de lama e algas. Tornou-se um marco local. Então, em 1972, um grupo de pessoas da Áustria descobriu acidentalmente a aeronave. Tiraram algumas fotos e as postaram em jornais. Naquele momento, o avião ficou famoso. Em 2016, um socorrista americano desmontou o avião e o tirou do pântano. Shhh, tá ouvindo alguma coisa? Não é nada, só a água pingando. Você está andando sozinho por um corredor escuro com nada além do seu telefone iluminando o caminho. Então vê uma enorme figura no final do corredor, mas não consegue saber o que é. No entanto, é uma criatura grande com ombros largos e um jaleco. Você para e não tem para onde ir, a não ser avançar em direção a ela ou voltar para a escada. De repente, a criatura começa a correr na sua direção. Você congela no seu lugar. 4 horas antes. Você e seus 2 amigos decidiram se infiltrar em uma fábrica de produtos químicos abandonada para fazer alguns vídeos legais para as redes sociais. Você era contra a ideia porque é assustador, mas seus amigos insistem que terá muitas visualizações e irá viralizar. Então vocês pegam suas bicicletas, lanternas e alguns equipamentos de autodefesa e vão até lá. Está anoitecendo, então ligam os faróis das bicicletas e pedalam. Depois de alguns quilômetros, desviam por uma estrada de terra pelo meio de uma floresta densa até chegar a uma grande cerca de aço que tem ao redor da estrutura. Vocês já estiveram aqui antes, mas nunca passaram da cerca. Apesar de todas as placas de advertência, você pega seus alicates e começa a cortar a cerca. A lenda é que esta fábrica foi abandonada décadas atrás, após operar em plena capacidade. Até que um dia ocorreu um acidente, que levou a uma evacuação em massa do local e da cidade ao redor. Desde então, ela foi esvaziada. Não há riscos para a saúde, mas as pessoas que vivem nos arredores relataram ter visto coisas. Figuras que se movem nas sombras, luzes aleatórias que piscam no prédio mesmo que ninguém esteja lá. Houve relatos até de gritos altos no meio da noite. Depois de ouvir essas histórias, os cabelos da nuca se arrepiam e você estremece de medo. Seus amigos, por outro lado, estão curiosos e empolgados. Depois de cortar a cerca, vocês deixam as bicicletas e seguem para a fábrica, passando pelo estacionamento com alguns carros em suas vagas. Outros veículos parecem ter sido abandonados com as portas ainda abertas. Vocês chegam na porta da fábrica, mas ela está acorrentada. Seu amigo a chacoalha, mas nada acontece. Acho que a aventura acabou. Mas ele pega uma pedra e quebra uma vidraça. Assim, todos conseguem subir e entrar. Então entram na fábrica e está um breu. O chão está pegajoso e o ar empoeirado. Vocês pegam suas lanternas e iluminam a área, que está coberta com um material preto difícil de distinguir. Alguns objetos estão jogados como se as pessoas estivessem tentando conseguir chegar na saída. Até agora, nada parece tão assustador. O lugar é enorme, então será necessário muito tempo para explorar. Sua amiga pega o celular e começa a fazer uma live para as redes sociais. Ela está narrando todo o passeio. Muitas pessoas estão visualizando, comentando e compartilhando. De repente, ouvem um grito vindo de dentro do prédio. Vocês se abraçam com medo e quase saem correndo, mas sua amiga está gravando e insiste para seguirem em frente. O caminho é longo e confuso.
Vocês encontram um mapa da fábrica que mostra para onde ir e percebem que estão apenas no saguão da recepção. Ainda há muitos lugares para ir. As luzes piscando vêm do segundo andar de uma sala de frente para a cidade, que não fica muito longe dali. Todos sobem as escadas de forma bem lenta, pois os degraus são instáveis. Depois de alguns degraus, um deles quebra e sua perna fica presa na base. Você quase cai. Seu amigo o ajuda. Ao chegarem ao segundo andar, tentam achar a sala com as luzes piscando. O único problema é que elas se apagam aleatoriamente, ou talvez não esteja tão aleatório. Vocês decidem se separar para percorrer mais áreas. Ainda bem que estão com walkie-talkies para se comunicar, mas ainda assim é assustador. Você entra na ponta dos pés em cada cômodo. Os objetos fora do lugar que vê mostram como as pessoas juntaram suas coisas e fugiram. Cada espaço é mais assustador que o outro. Você aponta sua lanterna para todos os lados, tentando encontrar algumas pistas para qualquer coisa que possa explicar alguma coisa. Então recebe alguma interferência no seu walkie-talkie e fica cada vez mais alto. Você não consegue desligá-lo, então ouve uma voz por trás do ruído estático. Ela não parece com a de nenhum de seus amigos e em seguida diz: "Vão embora", em um grito agudo. Você quase deixa cair seu aparelho, e então as luzes da sala em que está começam a piscar. Você se desespera e corre para fora até seus amigos, esbarrando em muitos objetos e os derrubando. Eles correm em sua direção para ver o que está acontecendo. Quando explica tudo, os três vão até a sala para ver se isso faz sentido, mas não conseguem detectar nada de estranho. As luzes não estão piscando e os walkie-talkies estão silenciosos. Será que foi apenas a sua imaginação? Sua amiga ainda está transmitindo tudo ao vivo. Tem muita gente entrando na live. Vocês não querem perder mais tempo, então vão mais para dentro na fábrica. Desta vez está completamente escuro, já que não há janelas ao redor. É assustador. Vocês veem alguns jalecos espalhados pelo chão parecendo pessoas. Há salas em cada lado da parede com máquinas e aparelhos. A maioria está trancada e precisa de uma senha para entrar. O único problema é que a energia acabou. A bateria das suas lanternas começam a falhar, então o jeito é usar as lanternas dos telefones. Sua amiga ainda está transmitindo ao vivo, mas quanto mais para dentro do local, o sinal é cortado. Nem os walkie-talkies funcionam. Está muito úmido e a sala está fazendo ecos assustadores. Cada passo ressoa ao redor do longo corredor, fazendo parecer que alguém está perseguindo vocês. É quando dá para ouvir passos vindos de uma das salas. A lenda diz que há uma criatura vivendo ali com braços estendidos, dentes afiados e olhos vermelhos brilhantes. Ela perambula pelos corredores, arranhando as paredes com suas garras afiadas. Alguns dizem que ela está perdida tentando achar uma saída, enquanto outros dizem que é um cachorro que acabou entrando. Sua amiga grava tudo no telefone sem transmitir ao vivo, para publicar depois, mais tarde. De repente, vocês ouvem algo que nunca desejaram, algo arranhando a parede. Todos se entreolham com os olhos arregalados e correm. E saem novamente, derrubando as coisas e fazendo muito barulho. Então chegam a um beco sem saída. Este é o local. Aí vem a grande figura com ombros largos e o que parece ser um jaleco. Ela começa a correr na sua direção, e você tenta abrir todas as portas do corredor, até que finalmente uma delas se abre. Então entra e fecha a porta. A criatura começa a bater na porta tentando entrar. Você está gravando isso com o telefone e rasteja até uma janela de vidro para ver o que é, mas só consegue enxergar a criatura fugindo. Você se perdeu dos seus amigos e não sabe onde está e quer sair dali. Um mapa da fábrica dentro da sala mostra a saída. Então checa se a barra está limpa e sai, mas antes tira uma foto do mapa para ver para onde ir. Porém, está andando em círculos. Aí ouve seus amigos do lado de fora e corre na direção deles, que estavam tentando te ligar, mas o perderam quando se dispersaram. Vocês saem da fábrica, pegam suas bicicletas e voltam para casa. Ao chegar à estrada principal fora da floresta, você se vira para ver se algo estranho está acontecendo na fábrica e vê as luzes piscando na mesma sala em que estava. Aí estremece e vai para casa. Não se preocupe, nada disso era real. As luzes piscando eram apenas as lâmpadas alimentadas por bateria se apagando aleatoriamente, e a criatura que supostamente o estava perseguindo eram seus amigos pregando uma peça. Não há ninguém lá,
E os outros sons que você ouviu são alguns animais perdidos com medo de todo o tumulto. O vídeo teve muitas visualizações e viralizou nas redes sociais. No entanto, alguém percebeu uma figura no reflexo do vidro durante a transmissão ao vivo. O que poderia ser? Aqui vai o enigma. Qual cidade dos Estados Unidos é tão amada que seu nome deve ser repetido 2 vezes? Você adivinhou. Nova York, Nova York. Mas a questão é, quanto de Nova York nós realmente conhecemos? Estou falando da cidade que existe embaixo dela. Que tal vir comigo para um passeio subterrâneo pela Big Apple? Então pegue uma lanterna, porque já vai escurecer. Começaremos no coração de Manhattan, em frente ao edifício romântico da prefeitura. Acredite ou não, sob nossos pés fica a estação de metrô mais antiga da cidade, conhecida como Old City Hall. Ela foi inaugurada no dia 27 de outubro de 1904, em uma noite de grande festa para os nova-iorquinos. As pessoas estavam super animadas. Algumas passaram a noite inteira indo e voltando nos trens. Antes disso, os moradores circulavam em carruagens puxadas por cavalos. Não foi à toa que o metrô fez tanto sucesso. Você pode se sentir como um viajante do tempo entrando na Old City Hall. A arquitetura é deslumbrante e única. Com certeza, não se fazem mais estações de metrô como esta. Uma curiosidade, hoje ela custaria cerca de 6 milhões e 200 mil dólares. Antigamente, havia dezenas de candelabros de latão pendurados ao redor. Era um dos poucos pontos da cidade com eletricidade funcionando. Sem falar nos novíssimos arcos de azulejos multicoloridos e tetos de vitrais que podem ser vistos ainda hoje. Impressionante, né? Se decidir passear pelos trilhos, você pode se divertir. A parte subterrânea de Nova York é tão fascinante quanto a cidade acima do chão. Mas uma coisa que é certa são os bastidores do funcionamento da Big Apple. Embaixo é possível ver 1 ou 2 tubos de correio pneumático, que foram construídos em 1800 e funcionaram até a década de 1950. Eles eram responsáveis por distribuir a correspondência das pessoas através das diferentes agências dos Correios. As cartas voavam a uma velocidade impressionante de 55 km por hora. Isso é quase tão rápido quanto um corredor profissional. Com certeza parece um sistema útil. Mas vamos combinar que é meio estranho imaginar a correspondência das pessoas voando a cerca de 5 metros no subsolo. De volta ao nível da rua, vamos passear pelas sofisticadas avenidas Lexington e Park. Se você olhar para cima, verá o famoso Hotel 5 Estrelas Waldorf Astoria. Muitas celebridades ficaram ali, incluindo John Lennon e Yoko Ono, além de presidentes, como Franklin Roosevelt. É por isso que o hotel tinha uma infraestrutura secreta para as pessoas entrarem e saírem escondidas. Sob o prédio, um túnel conhecido como Trilho 61 ligava o Waldorf Astoria à estação Grand Central, e foi desativado no final dos anos 70. Mas há quem diga que o artista Andy Warhol deu uma festa lá nos anos 80. Aposto que foi incrível. Para a próxima parte de nossa visita, teremos que pegar o metrô para a parte alta da cidade. Vamos desembarcar na rua 125, na pitoresca orla do Parque Riverside. Aqui, há trilhos abandonados de uma antiga linha de metrô. Se você os seguir, chegará a uma galeria de grafite subterrânea, também conhecida como Túnel da Liberdade. O nome é uma homenagem ao grafiteiro dos anos 80, conhecido como Freedom, que significa liberdade em inglês. Ao explorar esses túneis, veremos mais de 40 peças de grafite que ele pintou ao longo de 15 anos. Há pinturas de James Dean, da Mona Lisa e até um autorretrato do próprio Freedom. Seguindo em frente, vamos passear um pouco pela parte norte de Nova York. Caminhar no Parque Van Cortlandt será como andar pelo interior do estado, mas acredite, você ainda está na cidade. Ao longo do percurso, encontrará algumas grandes torres de ventilação feitas de pedra. Elas já fizeram parte da antiga infraestrutura de Nova York e compõem os restos do que costumava ser o aqueduto de Croton. Em 1800, o abastecimento de água local fluía através de um túnel subterrâneo de 65 km de comprimento, fazendo todo o percurso do rio Croton, no norte de Nova York, até o Parque Bryant, no centro de Manhattan. Ah, sim, e eu não poderia deixar de dizer que este não era de fato um parque. Ao invés disso, abrigava uma estrutura de pedra gigantesca que parecia muito com algo que os antigos egípcios poderiam construir. Essa estrutura de aproximadamente 16 mil metros quadrados servia como reservatório de água da cidade. Tinha até um caminho no topo para que as pessoas pudessem desfrutar de um agradável passeio à tarde enquanto observavam as águas cristalinas do reservatório. Agora, toda essa exploração pode ter deixado você com fome, mas não se preocupe, nossa próxima parada inclui um programa saboroso.
teremos que sair de Manhattan e seguir para o Brooklyn. Caso você não saiba, a cidade de Nova York é composta por 5 bairros: Manhattan, Queens, Bronx, Staten Island e Brooklyn. Crown Heights, essa é a nossa próxima parada. Você acreditaria em mim se eu lhe dissesse que por baixo dessas ruas existem cavernas cheias de queijo envelhecido? Que coisa bem parisiense, não? Para chegar lá, você terá que passar por um prédio centenário que agora funciona como um espaço de escritórios. Talvez dê um oizinho para todos os trabalhadores e desapareça em uma das escadas que levam para 10 metros abaixo do solo. Você não vai precisar de uma lanterna para isso. As cavernas são iluminadas e renovadas e podem conter até 10 mil quilos de queijo. Mas ei, o cheiro pode ser meio ruim. Essa é a principal razão pela qual os fabricantes decidiram usar túneis subterrâneos para curar seus produtos. Depois de 1 ou 2 pedaços de um queijo delicioso, vamos continuar. Enquanto ainda estiver no Brooklyn, você pode ver centenas de moradores curtindo um dia ensolarado na piscina do Parque McCarran. Ela é uma grande atração, tendo 3 vezes o tamanho de uma olímpica. Como bom explorador de Nova York que está se tornando, você pode até dar um mergulho. Mas ei, tem uma parte muito mais interessante nessa atração. A piscina foi construída no início de 1900, só que foi fechada nos anos 50. Durante esse período, exploradores urbanos descobriram uma rede de túneis subterrâneos logo abaixo dela. E claro, você pode encontrar uma entrada secreta e dar uma olhada ali, onde verá não apenas o sistema de filtragem e aquecimento da piscina, mas também muitos grafites desde o momento em que o local foi abandonado. Legal! Essa pergunta pode parecer estranha, mas você já viu uma vaca em Nova York? Eu com certeza não. Bem, talvez exista uma razão para isso. Aparentemente, a cidade ainda tem túneis subterrâneos que foram construídos para o transporte de gado. Uma vez que Nova York começou a encher de automóveis, as vacas se tornaram um empecilho para o tráfego, até que uma passagem com 60 metros de comprimento foi construída abaixo da Rua 12, para levar o gado que era transportado de Nova Jersey. Hoje em dia, você não poderá visitar esse lugar pessoalmente, pois o túnel foi provavelmente destruído. Mas os historiadores encontraram plantas provando sua existência. Para adicionar à lista, os arqueólogos descobriram um fóssil muito peculiar há algum tempo. Agora, imagine descascar as camadas do solo da cidade. Primeiro, a 40 centímetros, você encontra uma camada de fios. Estou falando de cabos de TV, eletricidade e tudo mais. Cavando mais fundo, a 1 metro, há canos de água e esgoto. Mas então, 5 metros sob a superfície de Nova York, os escavadores encontraram um naufrágio fossilizado. Ele fica logo abaixo da Rua Broad, onde uma vez havia águas rasas. Com 27 metros de comprimento e 8 de largura, acredita-se que os destroços são de 1600. Ah, e isso não é tudo. No cruzamento das ruas Bowery e Canal, os engenheiros se depararam com uma sala com paredes e teto cobertos de espelhos. Ninguém conseguiu explicar a existência desse lugar bizarro ainda. Nossa visita subterrânea a Big Apple está chegando ao fim, mas com certeza fizemos mais do que uma visitinha superficial. Antes de terminarmos, vamos aproveitar o melhor que a culinária local tem a oferecer: um bom e velho bagel. Quem sabe, talvez da próxima vez, façamos isso em Paris ou até mesmo em Londres. Até breve, explorador! Quando você pensa em parques temáticos, normalmente imagina risadas e momentos divertidos. Mas quando eles fecham e ficam completamente abandonados, é uma história completamente diferente. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Você decide fazer uma viagem a Nova Orleans para visitar o Six Flags. Quando chega lá, descobre que o parque temático está deserto. A placa que diz fechado por motivo de tempestade ainda está de pé. Você está se sentindo aventureiro, então passa pelos portões crepitantes. Está frio aqui ou sou só eu? Você passa por uma piscina e parece que tem alguém lá dentro. Você se aproxima e... ah não! É um jacaré! É melhor correr e deixá-lo em paz. Você continua explorando o local. O parque se inspirou na arquitetura francesa da cidade, mas hoje os prédios estão sujos, as janelas estão todas quebradas e há itens incomuns em todos os lugares. Por exemplo, o que esses patins vintage estão fazendo aqui? O parque fechou durante o furacão e foi deixado sob 2 metros de água. Não é à toa que os brinquedos de metal estão todos enferrujados. Esse carrossel não parece muito convidativo para mim. Teremos que voltar outra hora. Ei, pelo menos você tirou algumas fotos legais, não? O próximo vai ser ainda mais emocionante. Imagine que você planeja visitar o Dade Park à noite. Em algum lugar no interior da Bélgica, você encontrará um assustador parque temático abandonado muitos anos atrás. Consigo, tem apenas a lanterna do seu telefone
Você vê a entrada de uma ponte e começa a atravessá-la. A ponte balança e range. Só para sua informação, você está atravessando uma das pontes suspensas mais longas da Europa. Você conseguiu atravessar! Ufa! As florestas circundantes são aterrorizantes e várias atrações desertas começam a surgir ao longo do caminho. A floresta tomou conta desse conjunto de balanço giratório. Esse enorme escorregador provavelmente quebraria se você tentasse usá-lo agora. O parque está em péssimas condições. Não é à toa que foi fechado por razões de segurança. É melhor sair agora e voltar à luz do dia. Sua próxima parada é o Wonderland Eurasia, também conhecido como Anka Park, na Turquia. O parque temático foi inaugurado em março de 2019, mas fechou pouco depois. Uma vez dentro do gigantesco complexo, você se depara com o que parece ser um armazém vazio, mas acaba sendo uma montanha-russa em ambiente fechado. Tudo foi deixado intacto e está como novo. Você até se senta rapidamente em um dos carrinhos da montanha-russa perfeitamente alinhados para o próximo passeio. Se você é realmente do tipo aventureiro, pode andar nos trilhos dessa montanha-russa. Só tenha cuidado para não cair. Ah, lá estão os Flintstones. É quase como um déjà vu da infância aqui, na seção para crianças do parque. No horizonte, você vê o que se parece com um mundo jurássico e decide dar uma olhada. Há estátuas negligenciadas de enormes Tiranossauros Rex e esqueletos falsos de dinossauros no chão. Ao contrário dos outros parques abandonados, tudo aqui está novo, o que torna tudo ainda mais estranho. Nara Dreamland seria a Disney World do Japão, mas o projeto falhou ao longo do tempo. Hoje é habitado por eras úmidas e pássaros estranhos. Para entrar, você passará por uma ponte levadiça e entrará em um castelo de cor pastel. Seu coração pode bater mais rápido do que o normal quando você passa por uma montanha-russa coberta de neblina. Era para ser um Monte Cervino? Sim. Tudo nesse lugar diz que você não deveria estar aí. Jogados no chão do parque, você verá rolos de ingressos e bichos de pelúcia desfigurados. Que tal entrar em uma lanchonete vazia? É bizarro como as mesas e bancos ainda estão no lugar. Passeando pelo que já foi uma loja de lembrancinhas, você verá prateleiras vazias e um caixa eletrônico antigo. Eu diria que é melhor ir embora antes que alguma coisa apareça aqui. Se eu falar Joyland, o que você imagina? O nome diz tudo, certo? Mas se você decidir visitar Joyland hoje, aposto que terá pesadelos. Em Wichita, nos Estados Unidos, você encontrará um parque temático outrora famoso, mas agora vazio, cheio de panoramas estranhos. Um escorregador azul pálido no meio de uma floresta? Temos. Armazéns vazios direto de um filme de terror? Com certeza. Uma casa escura que parece realmente mal assombrada? Pode apostar. Mas se você o visitar em um bom dia ensolarado, eu diria que o parque é estranho, mas ainda tem um pouco de beleza. Joyland foi construído no final da década de 1940. Ele carrega uma aura vintage que combina bem com a atmosfera negligenciada. Olhe para essa roda gigante amarela enferrujada com uma caixa de ingressos na frente. Ouso dizer que é quase encantadora. O parque de diversões Magic Harbor não é tão mágico assim. Nos arredores de Myrtle Beach, também nos Estados Unidos, você encontra um antigo parque temático deixado para a natureza. Aqui, os carros-choque não batem mais. Se você entrar em um labirinto, provavelmente nunca encontrará o caminho para sair. Não tenho certeza do que você verá correndo entre os brinquedos enferrujados, então boa sorte se estiver planejando uma visita ao parque. Se você está procurando um lugar para se refrescar em uma tarde quente e ensolarada, que tal Disney's River Country? Brincadeira, você definitivamente não vai querer entrar na água lá. O parque foi construído na década de 1970 e fechado em 2001. Faça uma visita às corredeiras de águas brancas a pé, em vez de flutuar pelo rio falso. Você terá cerca de 100 metros para passear por um caminho bastante acidentado. Talvez você veja pneus pendurados que serviam como balanços na baía. Você pode até tentar tirolesa se confiar no cabo. Para deixar a história um pouco mais assustadora, o parque foi fechado devido a uma bactéria perigosa que prospera em corpos de água quentes. Tem certeza de que não gostaria de nadar? Quando você pensa na Itália, aposto que pensa em macarrão e pizza. E uma torre inclinada em algum lugar. Bom, no sul da Itália fica o parque de diversões vazio Miradica. A entrada ainda diz bem-vindos, mas as pessoas pararam de vir há alguns anos. O local está coberto de grama. A arquitetura de brinquedo ainda está lá. Sob os trilhos esquecidos de uma montanha-russa ao ar livre, você quase pode ouvir os gritos de emoção das pessoas no brinquedo. Essa parte do parque geralmente é proibida, mas não há ninguém por perto para controlar isso agora.
Pode ser assustador estar aqui, mas a adrenalina com certeza está alta. Esse próximo parque temático está vago apenas durante uma determinada época do ano, mas ainda causa frio na barriga. É preciso pegar um trem da cidade e viajar até o final da linha para chegar aqui. Coney Island é um parque sazonal, aberto apenas do meio da primavera até o meio do outono. Se você quiser sentir o friozinho na barriga, terá que visitá-lo no inverno. Então você caminharia pelas fileiras de barracas vazias com as luzes ainda penduradas acima da sua cabeça. Parece congelado no tempo, já que todos os brinquedos estão fechados. Falando nisso, às vezes fica congelado de verdade. Sob muitos centímetros de neve, Coney Island é um pouco menos perturbador. Então, novamente, a neve tem esse efeito nas paisagens. Contudo, o parque está vazio e deserto. Aposto que dá uma ótima sessão de fotos. Certifique-se de me dizer nos comentários qual parque de diversões abandonado você achou mais assustador. Você me conhece, eu não vou visitar nenhum desses. Eu vou deixar você ir primeiro. Sabe aquela sensação de tentar resolver um mistério durante a vida inteira? Não? Bom, o detetive Anderson sabe. Durante quase 30 anos trabalhando para a polícia, ele solucionou muitos enigmas, prendeu centenas de ladrões e ajudou a salvar milhares de vidas. Há um grande número de casos resolvidos com sucesso no seu tempo de serviço. Aos 25 anos, ele pegou um ladrão que mudava de rosto com cirurgia plástica uma vez por ano. Quando Anderson tinha 30 anos, prisioneiros começaram a fugir de prisões em todo o mundo. O detetive resolveu este caso com sucesso. Aos 38 anos, ele descobriu a base secreta de uma ordem proibida na boca de um vulcão. Aos 50, ele conseguiu explicar todas as coisas mais inexplicáveis do mundo. Mas tinha algo que ele não conseguia resolver: os 2 mistérios dos anos 50. Casos de aviões desaparecidos. Todos esses anos, Anderson percorreu os detalhes desses quebra-cabeças. Infelizmente, ele era muito jovem quando essas histórias começaram. Tudo o que ele tinha era suposições e anotações. Hoje, ele teve uma ideia repentina. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que poderia finalmente resolver esse mistério. Mas para fazê-lo, era preciso mergulhar nessa história novamente. Então ele abriu o armário e pegou 2 revistas antigas com artigos detalhados sobre os acidentes. O primeiro aconteceu no verão de 1955, 1º de julho. O voo Pan AM 914 estava prestes a partir do aeroporto de Nova York com 61 pessoas a bordo. O modelo do avião era um Douglas DC-4. Diferia das aeronaves modernas, tendo hélices gigantes em vez de turbinas. Então todos os passageiros apertaram os cintos de segurança. O avião começou a taxiar pela pista, acelerou e decolou. Foi para o céu e saiu de vista. O seu destino era a Flórida. O tempo de voo deveria ser de 3 horas. Os serviços de despacho estavam observando o avião em seu radar quando, de repente, o Pan AM 914 desapareceu. O operador tentou entrar em contato com o piloto, mas não obteve resposta. Nova York relatou isso à Flórida, que afirmou também não ter contato com o avião. Normalmente, os pilotos notificam via rádio se um avião tem algum problema ou entra em uma tempestade, mas desta vez, nada. Depois de várias tentativas frustradas de estabelecer a conexão, foram realizadas operações de varredura em larga escala. A comunicação com o avião foi interrompida quando ele estava sobrevoando o Oceano Atlântico. Portanto, a companhia aérea teve que admitir que a aeronave caiu na água. Mas não havia provas dessa versão. Quando aviões caem dessa maneira, os socorristas encontram detritos flutuantes. Algumas partes da cabine ou bagagem sempre chegam à superfície. Dessa vez, nada foi encontrado. O avião não transmitiu nenhum sinal de socorro e não deixou vestígios do acidente. Parecia que simplesmente desaparecera no ar. As pessoas esqueceram esse desastre por 37 anos. E então, algo bizarro aconteceu. 1992, Venezuela, aeroporto de Caracas. A torre de controle recebeu um sinal sobre uma aeronave desconhecida se aproximando. Era estranho porque não deveria estar lá. Não havia voos programados para aquele horário. O avião estava pousando. O despachante e o resto da equipe do aeroporto entenderam que havia algo de errado. O avião parecia velho, com hélices enormes em vez de turbinas. Após o pouso, o piloto entrou em contato com o aeroporto. Onde estamos? O despachante pediu que ele se identificasse. Alguns segundos depois, ele recebeu uma resposta. Somos o voo Pan AM 914, partindo de Nova York para a Flórida, com uma tripulação de 4 pessoas e 50 passageiros a bordo.
O operador não sabia o que deveria fazer. Ele e a equipe do aeroporto entenderam que tipo de avião estavam vendo. O que esse avião estava fazendo 37 anos depois e a quase 2.000 quilômetros de distância do seu destino? Depois de alguns segundos, o operador assustado ligou o microfone e disse: "É 9 de setembro de 1992, você sabe disso?" Uma longa pausa se seguiu. Então o piloto respondeu em pânico: "Ah não, Jimmy, onde estamos?" "Não, mantenha a distância, vamos embora." A equipe do aeroporto viu o piloto balançando as mãos, horrorizado pelo vidro. Então ele ligou os motores e levou o avião pela pista. O Pan AM 914 aumentou sua velocidade e decolou. O operador tentou impedi-lo, mas o piloto não respondeu. O avião desapareceu no céu e ninguém mais ouviu falar dele desde aquele dia. O detetive Anderson terminou de ler o artigo. Ele franziu a testa e olhou pela janela. Gotas de chuva estavam batendo no vidro. A tempestade do lado de fora retratou perfeitamente o que estava acontecendo em sua mente naquele momento. Ele parecia saber o que tinha acontecido com aquele avião. Todas as pistas estavam lá, bem na frente de seus olhos. Mas, para ter certeza, Anderson tinha que passar para o próximo caso. Era outro artigo datado de 1989. Aconteceu em 1954. O voo 513 da Santiago Airlines decolou do aeroporto da Alemanha Ocidental. O avião deveria pousar no Brasil em 18 horas. Eram 88 passageiros e 4 tripulantes. O avião se escondeu atrás das nuvens e desapareceu de todos os radares. Os controladores de tráfego aéreo tentaram entrar em contato com os pilotos, mas não receberam uma resposta. 18 horas depois, eles ligaram para o aeroporto do Brasil. Os operadores não conseguiram confirmar o pouso do avião e também não puderam entrar em contato com os pilotos. A operação de busca durou vários meses, mas nada foi encontrado, assim como no caso do Pan AM 914. O avião desapareceu do radar enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico. 2 anos depois, a operação de busca terminou e a Santiago Airlines encerrou suas atividades. 12 de outubro de 1989. Controladores de voo do aeroporto de Porto Alegre notaram um avião de passageiros que repentinamente surgiu em seu radar. Não respondeu às perguntas da equipe do aeroporto e apenas circulou sobre a base aérea. Depois de alguns minutos, o avião pousou e nada, ninguém abriu a rampa. Os passageiros não saíram, os pilotos não responderam. A aeronave estava em perfeitas condições. Um dos operadores percebeu que este era o voo desaparecido da Santiago Airlines 513, que era considerado perdido há 35 anos. A equipe do aeroporto se aproximou do avião e abriu as portas. O que eles viram lá os aterrorizou. A polícia, a equipe alfandegária, médicos, detetives e outros membros da equipe se reuniram ao redor da aeronave. Ninguém sabia o que fazer a seguir. Não havia nenhuma pessoa viva a bordo que pudesse dizer a verdade. O avião desapareceu em 1954 e apareceu 35 anos depois, em perfeitas condições, sem nenhum dano. Até agora, ninguém descobriu o que aconteceu. O detetive Anderson notou que as histórias eram muito semelhantes. O Pan AM 914 desapareceu em 1955. O Santiago Airlines 513 desapareceu em 1954. A diferença foi de quase um ano. Anderson coçou a cabeça e notou outro pequeno detalhe. Ambos os aviões desapareceram do radar no momento em que sobrevoavam o Oceano Atlântico. Há muitos mitos sobre navios fantasmas e fenômenos misteriosos relacionados ao Triângulo das Bermudas. O detetive Anderson conhecia essas histórias, mas esses 2 aviões desaparecidos o intrigavam. Ele olhou para os 2 artigos e entendeu tudo. Exatamente, a solução estava lá, bem diante dos olhos dele. Ambas as histórias foram escritas no mesmo jornal. Não havia nenhum operador de voo de verdade que tivesse se comunicado com os aviões. Nada se sabia sobre os passageiros. Nenhum jornal, exceto este, publicou notícias sobre essas aeronaves desaparecidas. Parecia que eles simplesmente pegaram a mesma história e mudaram as datas, locais e nomes dos voos. Sim, o caso foi resolvido. Era tudo falso. A chuva parou. O detetive Anderson olhou pela janela e ouviu o som de um trem passando. Ele se lembrou de outra história estranha e falsa. Uma história sobre um trem fantasma. Aconteceu na Itália em 1911. 100 passageiros embarcaram no trem da empresa ferroviária Zanetti, atravessou a pitoresca área montanhosa, entrou em um túnel de montanha e desapareceu. Ninguém mais tinha visto o trem desde então. Todos os passageiros sumiram, mas não por muito tempo. Eles apareceram no passado. Havia registros datados de 1845.
Um médico desconhecido da cidade do México escreveu sobre cerca de 100 italianos que apareceram na cidade do nada. Eles estavam todos vestidos estranhamente e falavam sobre um trem misterioso. Esta foi uma história completamente inventada. Não havia provas ou registros sobre este trem e as pessoas que foram para o passado. Um barulho alto interrompeu seus pensamentos. O detetive Anderson atendeu o telefone. Ele estava ouvindo silenciosamente a pessoa do outro lado da linha. Um minuto depois, ele respondeu. Sim, o detetive desligou o telefone. Era um novo mistério para ele. No deserto do Saara, os moradores notaram um enorme navio perdido no Pacífico Sul há 27 anos. Não havia tripulação a bordo, nem carga, nem bandeiras. Ninguém sabia como ele havia aparecido na areia, mas lama molhada se formou em torno dele devido à umidade. Parecia que o navio tinha acabado de se teletransportar da água para lá. Perfeito, sem invenções dessa vez. O detetive Anderson colocou o chapéu e saiu do escritório. Mas essa história é para outro vídeo. Você está no deserto do Atacama, no norte do Chile, um dos lugares mais secos da Terra. Mas este deserto tem um belo segredo. A cada 3 a 5 anos, flores surgem do nada. É tão famoso que também é chamado de deserto florido. As sementes estão espalhadas no chão, esperando um pouco de chuva. Quando o deserto recebe água suficiente, cerca de 200 tipos de flores brotam. As areias amareladas do Atacama ficam roxas, brancas, verdes e até cor-de-rosa. Outro fenômeno místico que pode ser visto no deserto é chamado de cachoeira de areia. Quando o vento traz muita areia para a beira do cânion, ela começa a cair. Agora amplifique este efeito 100 vezes e você terá uma cachoeira de areia na Arábia Saudita. Realmente parece as cataratas do Niágara, só que não há uma gota de água. Os moradores dizem que esse fenômeno alerta para uma iminente tempestade de areia. Anéis de fadas, também conhecidos como círculos de fadas ou anéis de duendes, são misteriosos círculos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Há muito debate sobre por que eles formam esse círculo quase perfeito. Algumas superstições afirmam que a dança das fadas queimaria o chão, fazendo com que os cogumelos crescessem rapidamente no local. No sul da Índia, entre julho e setembro de 2001, as pessoas testemunharam um dos fenômenos climáticos mais estranhos da história, uma chuva vermelha. O que muitos pensariam ser uma tempestade típica os deixou chocados. A cor era brilhante o suficiente para manchar as roupas. Havia outras cores também, como verde, amarelo, marrom e até preto. No meio de uma monção, uma chuva vermelha começou a cair sistematicamente por várias semanas. Pesquisadores descobriram que essa chuva incomum é manchada por poeira ou algas, então não tente pegar nenhuma gota com sua língua. Os cientistas não têm certeza de como as algas chegam lá. Eventos como esses são um tanto perturbadores. Aqueles que vivem na zona rural central da Noruega, sobre o Vale de Hesdalen, muitas vezes podem testemunhar luzes flutuantes, brancas, amarelas e vermelhas cruzando o céu. As luzes aparecem tanto de dia quanto de noite. Certa vez, nos anos 80, elas foram vistas de 15 a 20 vezes em uma única semana. As luzes de Hesdalen podem durar apenas alguns segundos, mas às vezes podem durar mais de 1 hora. Elas se movem parecendo flutuar ou até balançar. Alguns cientistas acreditam que elas ocorrem devido ao pó de ferro ionizado. Outros dizem que é a combustão que inclui sódio, oxigênio e hidrogênio. Muitas pessoas afirmam que são apenas aeronaves mal identificadas. Donuts de neve é uma das atrações meteorológicas mais raras de se ver, com condições climáticas perfeitas necessárias apenas para criá-las. Encontrados em qualquer área de montanha coberta de neve, como as montanhas rochosas, o vento, a temperatura, a neve, o gelo e a umidade precisam trabalhar juntos para que possamos ver esses anéis fenomenais. Uma fina camada de neve molhada no chão. Sob essa camada, gelo ou neve em pó. Então, uma brisa forte o suficiente para rolar a rosquinha colina abaixo, como uma bola de neve. Uma vez que ela para de rolar, pode ter o tamanho de uma bola de beisebol ou mesmo de um pneu de carro. Tudo depende da força do vento. Um donut de neve recém-formado não dura muito tempo, então apresse-se com essa câmera. E cuidado com a cabeça. Você consegue acreditar que existe um lugar na Terra com um ecossistema e atmosfera semelhante a outro planeta? Bem, comece a acreditar. A caverna Movile, localizada no sudeste da Romênia, permaneceu fechada em completa escuridão por 5,5 milhões de anos. Alguns trabalhadores descobriram a caverna quando procuravam um lugar para construir. Cientistas fizeram uma abertura para a caverna e descobriram que um ecossistema completamente sustentado prosperava lá dentro.
Quando um caminho foi aberto na rocha, passando por vários túneis, os cientistas encontraram um lago de água sulfúrica que fedia como ovos podres. O ar estava cheio de sulfeto de hidrogênio e tinha 100 vezes mais dióxido de carbono do que a atmosfera terrestre. Não é necessário dizer que esse ar é completamente tóxico. O que é ainda mais insano é a existência de um ecossistema próprio nessa caverna, com 33 espécies que nunca foram encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Esta caverna nos dá um vislumbre do que poderia existir em outros planetas, com atmosferas completamente diferentes. Como isso existe na Terra há tanto tempo sem ninguém saber é inacreditável, você não acha? Confira essas árvores. Elas são chamadas de seringueiras indianas. Suas fortes raízes crescem não no subsolo, mas na superfície. Com a ajuda de estruturas e fixadores especiais, as pessoas aprenderam a controlar como essas raízes crescem. Digamos que uma árvore esteja ao lado de uma pequena sanga. Você precisa fazer uma ponte de uma extremidade à outra. Você direciona as raízes em crescimento na direção certa. Com o tempo, elas penetram no solo e se fortalecem sob chuvas sem fim. Demora cerca de 15 anos para uma ponte se formar. Aqui está outra árvore incrível chamada a Árvore da Vida. Cresce no deserto do Bahrein. A árvore fica no topo desta colina arenosa há mais de 400 anos, cercada por quilômetros de areia. O lugar é extremamente quente e não há umidade. Apesar disso, a árvore tem folhas verdes e continua a crescer. Até agora, os cientistas ainda não descobriram como a árvore obtém umidade e nutrientes. Ao redor dela existem apenas lugares com depósitos de petróleo. Os moradores acham que a árvore é sagrada, afinal, demonstra a magia da vida e o poder da natureza. Alguns especialistas têm certeza de que o segredo está nas raízes, que vão tão fundo que podem alcançar fontes subterrâneas de água. Aí está você, dirigindo por horas durante a noite. Você não teve a mínima chance de dormir, então sua mente está por um fio. Você para o carro e sai para esticar as pernas, e aí olha para o céu e vê um lindo nascer do sol. Uau, espere! Há 3 sóis no céu! Você esfrega os olhos, mas nada muda. Ainda há 3 estrelas brilhantes no céu. Não, nossa estrela não foi rasgada em 3 pedaços, nem foi visitada por 2 outras estrelas. Isso é chamado de parélio. Ocorre principalmente durante geadas severas. Pequenos cristais de gelo no céu dobram a luz. Como resultado, você pode ver 3 pontos brilhantes no céu em vez de apenas um. Esse fenômeno é oficialmente chamado de halo. Normalmente, é apenas um círculo ao redor do Sol. Você pode até ver um halo à noite também. Basta olhar para uma lâmpada de rua e você verá um círculo brilhante ao seu redor. Às vezes, um halo pode assumir uma forma mais sofisticada. Se houver muito gelo no ar, a luz fica ainda mais distorcida, assim como em uma sala com uma dúzia de espelhos. Então, o halo pode assumir a forma de um olho humano. Por causa desse fenômeno, um falso amanhecer também pode ocorrer. Enquanto você está olhando para o horizonte, o amanhecer começa e a borda do sol aparece. Um pouco mais e, espere, o sol começa a se dissolver no céu. Depois de alguns momentos, tudo fica escuro novamente. E apenas 1 minuto depois, o verdadeiro sol mostra sua face. Era o mesmo efeito de curvatura da luz que você viu antes com os 3 sóis, só que agora a luz foi curvada verticalmente, não horizontalmente. E em vez do sol real, apareceu seu reflexo em cristais de gelo no céu. Mas o nascer do sol com 3 estrelas no horizonte é real. Não na Terra, porém, mas a 340 anos-luz de distância. Há um sistema estelar em cujo centro se esconde uma estrela com quase o dobro do tamanho do Sol. E há 2 pequenas estrelas orbitando em torno desse gigante. Este mundo estranho também tem um planeta. Entardeceres e amanheceres realmente acontecem com 3 estrelas. Se você trouxesse seu crush para um banco do parque para assistir a um pôr do sol aqui, tudo sairia bem, o que quer que isso signifique. E já que estamos falando dos fenômenos naturais mais desconcertantes, seria um crime não mencionar a neve no deserto. Sim, no inverno de 2018, os habitantes do deserto do Saara, um dos lugares mais secos e quentes do planeta, acordaram e descobriram um espesso manto de neve cobrindo a areia. Em alguns lugares, a camada de neve envolvendo as dunas chegou a impressionantes 38 centímetros. Os meteorologistas, no entanto, tinham uma explicação para esse fenômeno emocionante. Eles afirmaram que as poças de ar frio, combinadas com a precipitação da tempestade mais recente, resultaram em uma queda de neve em vez de chuva. Então, o que você faz nesse caso? Constrói camelos de neve? Uma corcova ou 2? Era o dia 10 de abril de 1912.
Richard tinha acabado de partir de Southampton, na Inglaterra, a bordo do navio mais famoso da época, apelidado de Inafundável. Como recém tinha acabado de presenciar uma quase colisão com o SS City de Nova York, ele decidiu escrever para sua esposa e relatar o infeliz e assustador ocorrido. "Minha querida Sal", escreveu ele, "saímos ontem depois de muita confusão. Mal sabia ele que apenas 4 dias depois, tanto sua caneta quanto o navio em que estava estariam perdidos para sempre no fundo do Oceano Atlântico Norte. Isso foi algum tipo de mau presságio? Richard realmente previu o que estava prestes a acontecer com o navio em que estava? Caso você ainda não tenha percebido, o Sr. Richard Geddes estava a bordo do Titanic no dia em que escreveu a carta para sua esposa. No dia 14 de abril de 1912, o navio desapareceu para sempre. Junto com ele, tantos segredos e tesouros foram parar no fundo do oceano. Demorou até 1985 para que os destroços do navio fossem finalmente redescobertos usando tecnologia de sonar de última geração. Desde então, milhares de itens do Titanic foram recuperados, e muitos deles foram expostos ou leiloados. Coisas como joias, um colete salva-vidas, um cardápio do restaurante do navio, ou até mesmo um pedaço do carpete da cabine de primeira classe cativaram a atenção do público, assim como as muitas histórias das pessoas a bordo. Cientistas até tentaram criar estratégias para recuperar o Titanic para estudá-lo adequadamente e impedir que ele se danificasse cada vez mais no fundo do oceano. Alguns sugeriram encher o que resta do navio com bolas de ping-pong para fazê-lo flutuar, enquanto outros até consideraram injetar 180 mil toneladas de vaselina. Outra ideia era usar 450 mil toneladas de nitrogênio líquido para prendê-lo em um iceberg que flutuaria até a superfície. Mas por fim, tiveram que abrir mão de todas essas estratégias em potencial, já que o Titanic está frágil demais para ser recuperado. O transatlântico pode ser um dos navios mais interessantes no fundo do oceano, pelo menos na cultura popular, mas os mergulhadores de águas profundas têm muitas outras histórias para compartilhar. Aviões também chegam às vezes ao fundo do oceano. Mergulhadores de águas profundas em Oahu, no Havaí, encontraram os destroços de um avião F-4U Corsair. Ele parece ter caído no oceano em 1946, pois não tinha combustível suficiente. Se você puder mergulhar fundo o suficiente, poderá até tropeçar em estátuas e artefatos perdidos, como os encontrados no único parque arqueológico subaquático do mundo, na costa de Nápoles, na Itália. Ele apresenta as ruínas da antiga cidade romana de Baia. As estátuas encontradas aqui são, no mínimo, de tirar o fôlego. Em uma reviravolta irônica dos acontecimentos, alguns dos equipamentos que pretendíamos usar para nos levar à Lua ficaram perdidos no fundo do mar por muito tempo. Mas como isso aconteceu? Começando no final dos anos 1960 e terminando no início dos anos 70, muitos foguetes Apollo foram lançados para orbitar a Terra e a Lua. Ao atingir altitudes de cerca de 60 quilômetros, a primeira parte da espaçonave, incluindo os motores, precisava se separar. As pessoas pensavam que esses componentes haviam sido destruídos ou perdidos para sempre, mas foram mesmo? Em 2012, uma equipe de especialistas descobriu vários motores de foguete a 4 quilômetros da costa da Flórida. Desde então, eles passaram por um plano de renovação de 2 anos e agora estão em exibição no Museu de Voo de Seattle. Você pode imaginar se deparar com uma cidade inteira debaixo d'água? Em 2001, uma cidade perdida foi descoberta no Golfo de Cambay, na costa da Índia. Alguns arqueólogos acreditam que seja a cidade mais antiga da história. Em comparação, ela é quase do tamanho de Manhattan e possui paredes maciças e até praças. Foram encontradas peças de escultura, obras de arte e até mesmo o que parecia ser móveis de madeira antigos, que se acredita serem de 9.500 anos atrás e 5.000 anos mais velhos do que qualquer cidade descoberta anteriormente. Ok, que tal um rio subaquático? Não consigo nem imaginar como seria, mas alguns mergulhadores de profundidade afirmam tê-lo visto ao sul de Tulum, no México. Isso é possível mesmo? Bem, não realmente, já que o cenote Angelita não é um rio verdadeiro, mas um tipo muito especial de ilusão de ótica. Ele é formado por uma haloclina, ou seja, uma nuvem de sulfeto de hidrogênio no fundo dessa caverna submarina. Parece que você pode nadar através dessa nuvem e que isso faz você se sentir como se estivesse nadando em um corpo de água corrente. Nem todas as coisas descobertas debaixo d'água são objetos inanimados. Alguns deles são realmente criaturas marinhas bastante assustadoras. Uma água-viva pode não estar na sua lista de coisas a serem observadas se você não puder evitar as ferroadas. Mas essa gigante, também conhecida como água-viva juba de leão, é a maior espécie conhecida do seu tipo.
Justamente, você só poderá vê-la se acontecer de mergulhar nas águas do Ártico, norte do Atlântico e norte do Pacífico. Você certamente vai percebê-la, pois ela mede 36 metros do topo até a ponta de seus tentáculos. Quando se trata de mergulho em alto mar, muitas pessoas procuram descobrir algum tesouro perdido. Um mergulhador teve a sorte de literalmente ganhar na loteria quando encontrou quase $1 milhão de um tesouro no fundo do mar. Isso foi em 2015, quando esse sortudo estava nadando na costa da Flórida. O que ele encontrou, você pergunta? Bem, cerca de 51 moedas de ouro, 12 metros de corrente de ouro e uma única moeda rara que foi feita personalizada para o rei da Espanha, Filipe IV. Falando em pessoas procurando por tesouros perdidos, mergulhadores às vezes também encontram navios piratas. Em 2015, eles descobriram na costa da Colômbia um desses naufrágios piratas que era do século VIII. O valor desse navio esquecido foi estimado entre 4 bilhões e 17 bilhões de dólares, pois continha tesouros, pedras preciosas, ouro e inúmeros outros itens realmente valiosos. Em comparação, uma ilha inteira nas Bahamas está em disputa por 75 milhões de dólares. Um computador é a última coisa que você esperaria descobrir debaixo d'água, certo? E esse não é um computador normal, mas um bem antigo. No entanto, alguém encontrou ele entre 1900 e 1901 no local de um naufrágio localizado em uma ilha grega. Os pesquisadores acreditam que essa estranha engenhoca de pedra seja a forma mais antiga de um computador. Ele foi projetado para servir a muitas finalidades, como prever posições astronômicas e eclipses no calendário. Como a humanidade perdeu a maior parte da tecnologia usada naquela época, foi maravilhoso redescobri-lo tantos anos depois. Ele nos permitiu reunir muitas das realizações dos antigos gregos. O computador está agora no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, caso você queira verificá-lo pessoalmente. Esse deve ser um dos lugares mais misteriosos da Terra. Chama-se Fossa das Marianas e é a parte mais profunda dos oceanos do nosso planeta. Nós realmente não sabemos quão profunda ela é, pois é muito difícil de medir, mas tem cerca de 11 quilômetros de profundidade, ou 5 vezes mais que o Grand Canyon. Esse enorme buraco subaquático foi estudado em 1875 usando uma corda pesada. Em 2012, o diretor de cinema canadense James Cameron chegou ao fundo dele na embarcação submersível Deep Sea Challenger. Algumas das criaturas mais bizarras do planeta vivem nesse lugar, incluindo o polvo dumbo, um pepino do mar e o tubarão duende. A Fossa das Marianas recebeu esse nome devido às vizinhas Ilhas Marianas, que são chamadas Las Marianas em homenagem à rainha espanhola Mariana da Áustria. Por que a Austrália é estranhamente tão vazia? Por que descobrimos tão pouco sobre os oceanos? Nosso planeta é uma esfera perfeita? E a Terra já foi mais roxa do que verde? Aposto que você não sabia esses fatos sobre nosso planeta. Então vamos descobrir tudo. A Austrália é realmente enorme. Para facilitar a compreensão, é quase tão grande quanto toda a Europa. Berço de cerca de 26 milhões de pessoas, está entre os países com menos população por área. Está classificada em 55º lugar no ranking da população mundial, enquanto possui a 6ª maior área territorial. Por que tanta área vazia? Um bom palpite seriam os muitos animais perigosos escondidos atrás de cada pedra. Pelo menos isso é o suficiente para eu evitar a Austrália. Mas há uma razão específica para explicar isso. A aridez do país garante que 85% da população viva a 50 quilômetros da costa, e 80% dela habita ao lado leste, onde as chuvas são mais comuns. Embora haja uma falta geral de precipitações, apenas 20% da Austrália é de deserto inabitável e somente 40% é considerada inabitável para os padrões humanos. O consumo de água é realmente maior do que a precipitação média anual. Mas há outra fonte antiga de água escondida no subsolo, que pode sustentar uma população muito maior. É um dos maiores recursos subterrâneos de água doce do mundo, a Grande Bacia Artesiana. Ela abrange impressionantes 1.700.000 km², o que equivale a 1/5 do tamanho da Austrália, e contém água suficiente para cobrir a Terra com uma camada de 50 centímetros. Ou melhor ainda, poderia fornecer água suficiente para matar a sede dos australianos nos próximos 1.500 anos. Apenas 6,5% do país tem o solo adequado para a agricultura, o que não parece uma quantidade muito grande. Mas, caso você tenha esquecido, o território é enorme, e essa pequena porcentagem é do tamanho da França.
Com essa grande área disponível para a agricultura, a Austrália tem mais do que o suficiente para alimentar sua população, além de exportar mais de 70% dos produtos agrícolas para o exterior. Então, com tanta terra, comida e água, por que os números populacionais são tão baixos? O motivo é o processo de migração muito lento. Primeiro, apenas pessoas do Reino Unido viviam por lá. Então, as fronteiras foram abertas para outros europeus, e essa restrição ficou em vigor até 1973. Você imagina que quase 200 anos seria tempo suficiente para muitas pessoas migrarem, mas a Austrália ficava muito longe. O risco de viajar para um lugar tão distante e os custos da viagem fizeram com que os europeus preferissem as opções mais curtas e baratas para migrar para outros lugares, como o Canadá ou Estados Unidos. Nos últimos 2000 anos, as pessoas entenderam que a Terra é redonda. Mas você sabia que ela não é uma esfera perfeita? Através da rotação oscilante, nosso planeta muda constantemente de tamanho, bem lentamente, é claro. Os polos norte e sul são surpreendentemente planos. A Terra é muito parecida com uma bola sendo esmagada. Imagine que há uma mão gigante com os dedos pressionando os dois polos. Por causa dessa pressão, o Equador fica um pouco saltado para fora. Junto com um campo gravitacional irregular, nosso mundinho tem muitas falhas de gravidade. Algumas positivas e outras negativas, criando uma superfície irregular, rochosa e acidentada. Alguns lugares têm mais gravidade do que outros. Se você subisse em uma balança ao longo do Equador, pesaria 0,5% menos do que nos polos. Não é muito e, definitivamente, a viagem não vale a pena para mudar seu peso. Se você medisse o comprimento desde o centro até o ponto mais distante da Terra, ficaria chocado que o Monte Everest não está no fim. Em vez disso, esse ponto fica ao longo do Equador, que é a parte saliente. A montanha do Equador, Chimborazo, seria na verdade o ponto mais alto da Terra, pois é o mais distante do nosso centro. Ainda temos cerca de 80% do oceano para mapear, o que é uma loucura, considerando quanto exploramos do Sistema Solar em comparação. Mas ainda estamos cientes de muitos detalhes inacreditáveis sobre o oceano. Ele abrange mais de 70% da superfície do mundo, onde habita 94% da vida selvagem da Terra, e até 80% do oxigênio do planeta é produzido por parte da vida que existe nele, principalmente o plâncton, algas e bactérias. Um dos lugares mais famosos já mapeados é a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra, com quase 11 quilômetros de profundidade e 5 vezes o comprimento do Grand Canyon, além de ser mais profundo do que a altura do Monte Everest. Ela abriga também um dos relevos marinhos mais antigos da Terra, casualmente escondido por cerca de 180 milhões de anos. A pressão na parte inferior é superior a 1000 bar, o que é cerca de 1000 vezes mais do que a pressão normal. Ainda assim, a vida ainda prospera ali. Em todo o oceano, estima-se que existam mais de 3 milhões de naufrágios nas profundezas escuras. Inúmeros artefatos permanecem intocados, e pode haver mais coisas do que em todos os museus do mundo. A dorsal meso-oceânica é a mais longa do mundo, chegando a 65 mil quilômetros. Isso é quase 10 vezes o tamanho dos Andes, a maior cadeia de montanhas. O Sol é a razão por trás das cores azul e azul esverdeada de água do oceano. Isso não se deve ao reflexo do Sol, embora ambos sejam azuis pelo mesmo motivo. A superfície do nosso planeta recebe luz branca do Sol e absorve com mais força as luzes laranja, vermelha e amarela. Ela não absorve tanto a luz azul, então essa retorna como a vemos. Claro, isso só ocorre com base na pureza da água. Se ela estiver cheia de lama ou algas, estas dispersam a luz e se sobrepõem ao azul natural da água. Existem muitos fatores que determinam quais cores vemos no nosso planeta. Você poderia acreditar que ele não era verde antes? Em vez disso, era roxo. A clorofila na nossa atmosfera absorve principalmente os comprimentos de onda azul e vermelho do Sol e reflete os verdes, que é como o vemos no nosso planeta hoje. Há muito tempo, micróbios antigos chamados retinianos dominavam a Terra em vez da clorofila. Eles absorviam a luz verde e refletiam a vermelha e a violeta. Esses micróbios tinham uma estrutura mais simples, por isso eram mais fáceis de produzir no ambiente de baixo oxigênio da Terra primitiva. Eles davam ao nosso planeta uma cor mais roxa ao invés de verde. Mas a clorofila é mais eficiente, e à medida que o nosso mundo se desenvolvia, acabou assumindo o controle. Imagine que, bilhões de anos atrás, observadores distantes pudessem ver nossa casa como um pequeno ponto roxo. Será que nós também éramos roxos? Provavelmente não.
A maior árvore daqui é uma sequoia gigante chamada General Sherman, que tem mais de 85 metros, quase atingindo a altura de um prédio de 26 andares. Acredita-se que ela tenha 2.700 anos, com uma circunferência de 25 metros. Seu peso é de impressionantes 1.800 toneladas. Isso é pesado, mas não a coisa viva mais pesada do mundo. Em Utah, um enorme bosque chamado Pando funciona como uma colônia única de árvores. O enorme sistema radicular conecta todas elas, com até 47 mil caules, pesando até 6 mil toneladas e com 80 mil anos. Isso torna esse conjunto o ser vivo mais antigo conhecido pelos humanos. Agora, e quanto à maior área de um ser? Ao largo da costa da Austrália Ocidental, uma alga cresce a um tamanho impensável. A erva daninha de Poseidon vem crescendo há 4.500 anos, espalhando brotos de clones subterrâneos, além de ser toda conectada e compartilhar o mesmo DNA com a maioria deles. Ela abrange enormes 200 km², o mesmo que 28 mil campos de futebol ou todo o estado de Nebraska. E não vai parar por aí, pois continua a crescer 50 centímetros a cada ano. É difícil imaginar a escala desses seres enormes. Agora, imagine se fossem todos roxos. Você acabou de encontrar um lugar perfeito em uma praia deserta. É muito tranquilo ali, e você começa a cochilar. Mas assim que abre os olhos, entra em choque. Espere um pouco, isso é uma casa de verdade que foi trazida pelo mar? Pode parecer o começo de uma história de ficção científica, mas não se você morar perto desta praia em El Salvador. Existe uma casa misteriosamente abandonada lá que parece ter sido trazida pelas águas. Como é que ela foi parar ali? Quanto tempo ficou lá sem que ninguém a visse? Essa construção misteriosa fica a 75 quilômetros ao sul da capital San Salvador. Os moradores dali dizem que a casa era um hotel chamado Puerto Ventura. Na época em que foi construído, sua principal atração era o fato de ser muito próximo do mar. Infelizmente, a engenharia por trás do imóvel não foi bem planejada. Isso porque os trabalhadores nem precisaram de um alvará para iniciar as obras. O hotel estava perto demais da água e perigosamente exposto aos elementos. A mansão com estilo romano agora fica a meros 15 metros da borda do mar quando a maré está baixa. Ela só pode ser acessada de manhã, pois mais tarde as ondas enchem o primeiro andar com água salgada. O que restou do hotel lembra ruínas de uma residência de 2 andares. A parte da frente é impressionante, com pilares romanos. Há também janelas amplas no segundo andar. Ainda é possível ver partes das estruturas de ferro e o que restou do que antes era um portão de acesso para o segundo andar. Há algumas arquibancadas no topo da construção. Elas eram usadas às vezes pelos turistas. Cada vez mais pessoas estão visitando a região, tirando fotos, apesar de não ser seguro ir até a parte de cima da casa. Há poucas informações sobre o imóvel. Por exemplo, há quanto tempo está ali? Mas alguns moradores dizem que já faz pelo menos 20 anos. O lugar permaneceu secreto durante anos, até que foi descoberto por um usuário do TikTok em 2021. Mas isso não responde à pergunta principal: como o hotel foi parar inteiro em outro lugar totalmente diferente? É aí que as coisas ficam um pouco confusas. Enquanto alguns moradores dizem que a construção foi abandonada décadas atrás, outros afirmam que ela ficou deserta depois que o furacão Mitch atingiu a região em 1998. A tormenta foi um dos fenômenos mais perigosos que já assolaram a América Central. Durante a tempestade, os ventos chegaram a 290 km/h e o furacão durou cerca de 15 horas. Ele também foi a causa de uma enorme quantidade de chuva, que resultou em alagamentos e muitos deslizamentos perigosos. Por ter sido construído tão perto do litoral, o antigo hotel tinha poucas chances de resistir às condições climáticas tão extremas. Então, ele certamente se deslocou. Após ficar muito tempo debaixo do sol, você pode sonhar em ver algumas bolas de neve sendo trazidas pela água do mar. Sabe, para refrescar um pouco. Mas sabia que isso já aconteceu? Não estou brincando. Esse fenômeno ocorreu em 2016 e fez com que cerca de 18 quilômetros do litoral do Golfo de Ob, na parte ocidental da Sibéria, ficasse coberto por bolas de neve gigantes. Por causa da baixa temperatura, pequenos pedaços de gelo começaram a se formar dentro d'água. Depois, o vento e as ondas os enrolaram feito docinho de festa, formando bolas enormes. Algumas eram do tamanho de uma bola de tênis, mas outras tinham até 1 metro de largura.
Uma moto Harley Davidson 2004, modelo Night Train, surgiu na margem de uma praia na Colômbia Britânica em 2012. Ela estava perfeitamente embalada dentro de um container de navio. Levou um tempo, mas o dono foi encontrado. Seu nome era Ikuo Yokoyama e ele havia perdido a moto após um tsunami atingir o Japão em 11 de março de 2011. Para chegar ao seu destino final, a Harley Davidson viajou mais de 6.500 quilômetros. Para celebrar o milagre de ter recuperado sua motoca, o dono a doou para o Museu Harley Davidson em Milwaukee. Desde então, ela está lá para quem quiser ver. Há um fenômeno estranho que faz parecer que alguém derramou detergente na praia. Mas isso é uma coisa comum em Queensland. A espuma do mar cobre a praia algumas vezes por ano. Isso geralmente ocorre após uma tempestade, quando as ondas movimentam matéria orgânica dissolvida por toda parte. É como uma máquina gigante de fazer sorvete. Depois da passagem do ciclone Debbie em março de 2017, algumas praias precisaram até ser fechadas por causa das grandes quantidades de espuma branca. O vento até levou um pouco dessa espuma para cidades próximas, fazendo os moradores acreditarem que estava nevando. Você ficaria surpreso se visse um dado de metal enferrujado de 2 metros de altura e 2 de largura sendo trazido pelo mar? Pois as pessoas da cidade de Coeur d'Alene, em Idaho, nos Estados Unidos, ficaram. Era um tanque antigo de armazenamento. Alguém resolveu deixar as coisas mais divertidas e pintou algumas bolinhas brancas nele, fazendo-o parecer mesmo um dado. Em 1992, milhares de patos de borracha ficaram presos no mar após um grande navio cargueiro que os estava transportando ser atingido por uma onda. Como você pode imaginar, os bichinhos se espalharam pelo mundo inteiro e foram vistos no Havaí, no Alasca, América do Sul, Austrália, Europa e até no Ártico. Estima-se que ainda há algumas centenas de patinhos azarados navegando por aí. O interessante é que esse acontecimento foi muito útil para os cientistas. Com base em seus movimentos, pesquisadores conseguem monitorar as direções das correntes de água. Se você gosta de dinossauros, ficará feliz em saber que as águas do mar também podem trazer alguns fósseis. Em 2018, um maxilar gigante de dinossauro foi parar na praia de Lowestoft, em Somerset, na Inglaterra. Era de uma espécie chamada de Ichthyosaurus. Graças a essa descoberta, cientistas conseguiram aprender uma coisa impressionante. Antes, eles pensavam que o Ichthyosaurus podia alcançar um comprimento máximo de 21 metros. Mas depois de estudarem o maxilar, acabaram recalculando o tamanho da criatura e concluíram que ela podia chegar aos 26 metros. O megalodonte foi o maior predador da história do nosso planeta. Ele viveu em quase todas as partes da Terra, menos perto dos polos. E como sabemos disso? É que dentes dele continuam aparecendo nas praias de vez em quando. Um deles, com muito mais de 50 centímetros de comprimento, foi achado em um rio da Croácia. Como essa criatura entrou em extinção há cerca de 3 milhões de anos, seus dentes são uma relíquia para caçadores de fósseis. Um homem gigante feito de Lego trazido pelas águas do mar é algo que eu nunca imaginei pudesse acontecer. E parece que isso não aconteceu uma só vez. Foram 4 desses bonecos no total, cada um com quase 2,5 metros de altura. Um foi achado na Inglaterra e outro na Holanda, enquanto os outros 2 apareceram na Flórida e na Califórnia. Não foi simples coincidência, e após algumas pesquisas, descobriu-se que um artista holandês estava por trás disso. Os bonecos faziam parte de um projeto de Ego Leonard. Foi feito até um filme sobre isso, chamado No Real Than You Are. Essa frase foi escrita em cada um dos 4 homens de Lego lançados ao mar. Em 2012, um pacote com 50 cartas foi levado pelas águas do mar e jogado na praia de Nova Jersey, no distrito de Atlantic Highlands. Isso aconteceu pouco depois do furacão Sandy atingir a região. Um garoto de 14 anos encontrou as cartas e as entregou para a mãe. Ela ficou tão emocionada com elas que resolveu secá-las cuidadosamente e devolvê-las para o remetente. Eram correspondências entre 2 pessoas chamadas Dorothy e Lynn, e foram escritas entre 1942 e 1948. A última era de uma semana antes do casamento deles. Com a ajuda de um site de genealogia, a mulher conseguiu localizar Dorothy e devolveu as correspondências para a senhora de 88 anos, que estava vivendo em um asilo. Por fora, a superfície deste lago parece o resultado de um desastre. Troncos ocos de árvores brotam das águas azul turquesa. O lago é cercado por montanhas, tornando um lugar tranquilo, mas inquietante. No entanto, aqueles que se atrevem a nadar sob essas águas perigosas logo descobrirão um mundo totalmente novo.
Este não é o começo de um conto de fadas. É a história real do Lago Candy, localizado em Sati, no Cazaquistão. Em 1911, um terremoto causou um grande deslizamento de terra no local. O vale que se formou acabou enchendo com a água da chuva, praticamente submergindo a floresta. As árvores que ficam acima da superfície podem parecer muito tristes, mas abaixo dela lembram uma floresta submarina. Como as águas são cristalinas a maior parte do tempo, você ainda pode ter essa vista fascinante mesmo das margens. A água gelada torna o lago bem traiçoeiro e, às vezes, até perigoso. Sem contar todas as algas, plantas e árvores submersas que podem rapidamente se tornar obstáculos arriscados. Ei! Eu gosto de um banho quente e fumegante, mas este lago fervente sobre o qual vou falar agora é realmente coisa de pesadelos. Ele fica na ilha caribenha de Dominica e a água tem temperaturas entre 82 e 92 graus Celsius. Isso apenas nas bordas, já que ninguém jamais se atreveu a chegar ao meio dele para medir a temperatura. É verdade que ela pode diminuir de vez em quando, mas nunca se sabe quando a água pode começar a ferver novamente. O local também é perigoso por causa dos gases que libera, como o dióxido de carbono. O cheiro não é nada bom, acredite em mim, mas isso deve-se principalmente ao enxofre que fica no vapor do ar. Este lago, aparentemente calmo, também traz uma surpresa perigosa. O Monon fica na província ocidental em Camarões e é um dos poucos em erupção de todo o planeta, parecido com um vulcão. E na maioria das vezes faz isso sem nenhum aviso. Sua última erupção foi em 1894, quando causou sérios danos. O mecanismo químico desses corpos de água funciona como uma lata de refrigerante que você agita antes de abrir. Existem gases perigosos no fundo da água, então qualquer distúrbio na superfície pode desencadear a erupção. O Lago Natron, na Tanzânia, pode ser bonito de ver por causa da sua coloração avermelhada única, mas definitivamente não é um lugar onde você gostaria de nadar. Embora a água seja extremamente salgada, também é cheia de algas, que por sinal são responsáveis pela coloração. E isso nem é a coisa mais arriscada dele. O Natron tem níveis de pH tão altos que se torna corrosivo. Se você umedecer um pedaço de material tingido nele, ele logo perderá a cor. Esses elevados índices de acidez também podem causar sérios problemas à pele humana. Nem tudo é ruim para algumas criaturas, pois o Natron é o único lar de mais de 2,5 milhões de pequenos flamingos. Suas águas ácidas e salobras sustentam a sobrevivência deles, então não é de admirar que eles gostem de ficar por lá. O fator de perigo do Lago Nicarágua tem menos a ver com a química e mais com seus habitantes. Ele fica na fronteira da Costa Rica e da Nicarágua e é o maior corpo de água doce da América Central. Quando você olhar pela primeira vez, não vai achar que ele pode ser perigoso, mas devido aos tubarões cabeça chata que o habitam, eu não recomendaria dar um mergulho. Os animais tendem a ser imprevisíveis e às vezes intimidantes. Além disso, vão comer tudo se necessário. Os cientistas inicialmente acreditavam que esta espécie de tubarão só era encontrada ali, mas logo descobriram que as pessoas a tinham visto no Mar do Caribe. Essas criaturas surpreendentes não apenas atravessam uma distância de mais de 190 quilômetros para chegar até lá, como também podem se adaptar à água doce, algo que nem todos os peixes são capazes. O Grande Buraco Azul de Belize pode parecer atraente para os mergulhadores. Quero dizer que ele tem uma linda cor azul marinho e fica bem perto do continente, cerca de 100 quilômetros. O problema é que sob a superfície dessas águas tranquilas há uma série de túneis misturados, que contêm muitos tipos de corais e outros animais selvagens. Essas cavernas tornam o mergulho no Grande Buraco Azul complicado. Além disso, os especialistas descobriram que nas águas mais profundas há cada vez menos criaturas. Por quê? Por causa de uma camada oculta de sulfeto de hidrogênio que se estende por toda a largura do sumidouro. Como não há oxigênio, nada consegue sobreviver tão fundo no buraco. O Lanier é o maior lago do estado da Geórgia. Ele recebe muitos visitantes a cada ano, cerca de 11 milhões, o que é quase o mesmo número de visitas ao Museu do Louvre em Paris. Apesar de sua popularidade, muitos acidentes acontecem ali e ninguém sabe ao certo o motivo. Uma das explicações pode estar sob a superfície desse misterioso local. Há muitos detritos e escombros lá, além de objetos aleatórios que foram jogados, como barcos, cadeiras espreguiçadeiras e até linhas de pesca.
Tudo isso forma uma pista subaquática complicada de obstáculos. Com a baixa visibilidade da superfície, o lugar pode se tornar arriscado para navegar. Outro daqueles lagos que parecem ter sido exagerados por alguém na edição é a Grande Fonte Prismática, localizada no Parque Nacional de Yellowstone e que se estende pelos estados de Wyoming, Montana e Idaho, nos Estados Unidos. Nadar ali é completamente proibido. São 87 graus Celsius no centro dele, quase perto da temperatura de ebulição, e o anel mais externo atinge cerca de 55 graus. Daí as cores. Como o centro da água é quente demais para qualquer vida suportar, não há nada na superfície. A falta de quaisquer organismos vivos cria um azul vívido que parece uma pintura. Na pequena ilha mediterrânea do Chipre, não chove muito durante o verão. É por isso que alguns corpos de água lá ficam tão secos que em certas áreas ficam cobertos por uma camada de sal da evaporação. É o caso do Lago Salgado de Larnaca. Não se deixe enganar pela paisagem misteriosa. Essas terras podem facilmente se tornar uma armadilha. Isso porque é fácil se confundir sobre o que é realmente a superfície seca e o que é apenas uma fina camada de sal sobre a água ou da lama. Mais ainda, sob a crosta ficam os cristais de sal que podem causar problemas para a pele das pessoas. O buraco de Samisan é um dos locais mais perigosos para nadar em toda a Tailândia. É porque ele é muito profundo, chegando a 85 metros, e fica extremamente escuro. Em certos pontos, à medida que os mergulhadores descem, podem até chegar a lugares com visibilidade zero. Não é de admirar que muitas pessoas fiquem confusas e não consigam mais encontrar o caminho para cima. O maior lago da África e o terceiro maior do mundo é chamado de Vitória. Nem todas as suas águas são perigosas para as pessoas, mas algumas regiões podem causar problemas rapidamente. Por quê? Em parte porque tem seu próprio sistema climático isolado. E isso torna o clima realmente não confiável. Ele pode variar de limpo e ensolarado a terrível em questão de segundos. Quero dizer, quem gostaria de ser pego nadando no meio de uma tempestade, não é? O Lago Pustoe fica na Sibéria, então acho que não preciso dizer que as águas aqui são extremamente frias. Mas se você olhar para ele, não há nada fora do comum. Isso é completamente verdade? Provavelmente não. E as pessoas tendem a evitar nadar ali a todo custo, mesmo que possam suportar as baixas temperaturas. Então, o que o torna tão misterioso e perigoso? Bem, nada parece querer viver lá, e os cientistas ainda precisam descobrir o motivo. Eles tentaram encher o lago com muitos tipos de peixes e várias espécies de plantas para ver se conseguiam sobreviver ali, mas os resultados foram decepcionantes. Uma vez que não sabemos exatamente o que faz com que seja tão difícil sobreviver por lá, não precisa ir correndo vestir seu calção de banho. Ainda é melhor ficar longe. Ei, não precisa me dizer 2 vezes. Você está na África, terra de uma vida selvagem única, berço de uma grande variedade de culturas e línguas, e, acima de tudo, local do maior deserto quente do mundo, o Saara. É de dia e você está louco por uma sombra e água fresca. Afinal, está andando há dias, tentando encontrar um daqueles oásis que parecem preciosos. E sente que está perto, mas o horizonte continua esticando e esticando. Sua mente está cansada e seu corpo está sentindo todo o calor. É como se tivesse comido um prato cheio de pimenta, pelo tanto que está suando. E quando digo quente, pense em quase 38 graus. Não é de admirar que isso esteja acontecendo, afinal você se encontra no maior deserto quente do mundo. Eu digo deserto quente, pois as maiores paisagens desérticas são, na verdade, as frias, localizadas na Antártida e no Ártico. O deserto congelado da Antártida gelada tem mais ou menos o tamanho de 1 milhão de vezes o Aeroporto Internacional de Los Angeles. O deserto do Ártico é um pouco menor que isso. Agora, caso você não saiba, o do Saara está situado no norte da África, estendendo-se desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. Ele ocupa uma área grande o suficiente para colocar cerca de 100 mil parques temáticos da Disney World lado a lado. Segundo os cientistas, as fronteiras dele estão se expandindo. Os desertos geralmente se formam nos subtrópicos, por causa do que é chamado de célula de Hadley. O ar sobe no Equador e desce para os subtrópicos. Essa circulação de ar tem um efeito de secagem que ajuda na formação de paisagens desérticas. Desde a década de 1920, considera-se que o Saara cresceu mais de 10%. Como isso está acontecendo? Bem, vamos começar do início. Você provavelmente conhece o Saara como um dos locais mais inóspitos da Terra hoje.
Apenas para conhecimento, para um lugar ser considerado um deserto, tem que receber menos de 10 centímetros de chuva por ano. Devido ao índice de precipitação muito pequeno, trata-se geralmente de uma região seca e árida. Há pouca umidade no ar e as temperaturas diurnas podem chegar a 54 graus. Normalmente não há tanta vida animal e vegetal por causa da falta de água. Mas no caso do Saara, nem sempre foi assim. Pode ser difícil imaginar o norte da África sem as toneladas de areia de hoje. Mas cerca de 20 mil anos atrás, ele era na verdade um grande oásis. Descobertas recentes mostram evidências claras do que os cientistas agora chamam de Saara Verde. Em meados de 1800, um explorador alemão cruzando a região encontrou algumas pinturas e gravuras que artistas nômades haviam deixado para trás. O que ele viu não se parecia em nada com o que conhecemos na atualidade. Em vez de uma paisagem árida apenas com camelos e vegetação desértica, as imagens rupestres retratavam animais da selva, como girafas e hipopótamos. Havia até gado e animais de pastoreio, como bois e ovelhas, algo que parece impossível para o Saara atual. Os artistas geralmente desenham o que vem ao seu redor, então essa descoberta realmente intrigou o explorador alemão. Os desenhos eram tão detalhados que os autores devem ter tido contato próximo com aqueles animais. Você pode encontrar estas artes rupestres espalhadas na parte norte do continente africano, do Saara Ocidental à Arábia Saudita. Os geólogos logo se interessaram e encontraram as primeiras pistas do que isso poderia significar. Eles conseguiram confirmar que, de fato, o norte da África já foi muito mais úmido, e encontraram evidências de sedimentos de águas profundas nas proximidades da costa da Mauritânia. Amostras de areia e lama subaquáticas, também conhecidas como o aporte de poeira do Saara, mostraram que, de fato, um Saara verde era possível. Quanto mais poeira é soprada do deserto para o fundo do oceano, mais seco é o clima na região. As amostras de sedimentos mostram que saía muito menos areia, apenas metade, do norte da África durante o período úmido, que tem a ver com os ciclos naturais da Terra. Normalmente, nosso planeta gira a uma inclinação de 23,5 graus, mas esse ângulo não é constante e muda com o tempo. A inclinação terrestre é responsável pela quantidade de luz solar que cada hemisfério recebe. Isso afeta várias funções do ecossistema no planeta. Durante a época do Saara Verde, a Terra recebia entre 4% e 8% mais luz solar do que hoje. Então, quando o planeta se inclinou há cerca de 20 mil anos, o hemisfério norte recebeu mais luz solar direta, o que afetou os níveis de umidade da região. À medida que esse hemisfério ficou mais quente, a atividade das monções foi afetada, mais especificamente a da África Ocidental. As monções são sistemas de vento que afetam o índice pluviométrico e os níveis de umidade de uma região. Como uma parte do globo fica mais quente, isso permite que mais ar suba e combina com o vento para atrair a umidade para a atmosfera. Aos poucos, o norte da África também se tornou mais úmido, assim como o Saara, que tinha corpos d'água reais na região. À medida que a vegetação crescia, as plantas retinham a umidade melhor do que somente a areia pura. Há evidências de bacias naturais em todo o Saara e lagos tão grandes que poderiam abrigar todos os grandes lagos dos Estados Unidos. Arqueólogos descobriram evidências de sociedades prósperas no que agora são regiões áridas. Parece que as culturas antigas foram capazes de tirar o máximo proveito do período úmido africano. Segundo os pesquisadores, a população humana atingiu o pico no Saara cerca de 9 mil anos atrás. Há vestígios de lareiras, ferramentas de caça, anzóis e até montes de espinhas de peixe. Os registros mostram que houve mais de 230 períodos verdes ao longo de 8 milhões de anos. A radiação solar está sempre mudando devido aos ciclos orbitais naturais. É por isso que a Terra certamente verá outro momento do Saara Verde. Pode ser daqui a milhares de anos, mas vai acontecer. Da mesma forma que o Saara fica verde, seca novamente. Basta uma inclinação axial significativa e alguns anos de reajuste. No entanto, outro fenômeno está chamando a atenção dos cientistas agora. Estudos recentes da National Science Foundation da Universidade de Maryland mostram que o Saara se expandiu 10% nos últimos 90 anos. Esse fenômeno também é chamado de desertificação, que significa literalmente terra fértil se transformando em um deserto. O do Saara avança agora para a região semiárida do Sahel. Em 1950, essa região abrigava 31 milhões de pessoas. Hoje, essa população é superior a 100 milhões de pessoas. Esse rápido crescimento populacional contribuiu em grande parte para a expansão do Saara.
Os agricultores que antes eram nômades começaram a fixar moradia. O uso da terra ficou mais intenso, intensificando o enfraquecimento do solo. A demanda por alimentos causou uma supercultura da terra, então ela está ficando ainda mais seca agora. O estudo também mostra que os ciclos climáticos naturais podem afetar as chuvas no Saara e no Sahel. Os cientistas afirmam que todos os desertos oscilam, não apenas o do Saara. A fronteira de um deles pode se expandir no inverno seco e retrair durante o verão mais úmido. Ao sul do Saara fica a Bacia do Chad, um corpo de água natural que agora serve como um indicador da expansão dele. Ela está localizada na região onde o Saara avança para o sul. Samant Nigan, especialista atmosférico e oceânico da Universidade de Maryland, explica que as chuvas diminuíram bastante em toda a região. Assim, há menos água em toda a bacia, e até o Lago Chad está secando. Da mesma forma que o Saara, o deserto do Atacama, no Chile, considerado o mais seco do mundo, também está em expansão. Ele fica localizado ao norte da cidade de Santiago, e sua fronteira sul está se expandindo em direção à capital chilena. Como o clima está cada vez mais seco ali, Santiago corre o risco de se transformar em uma região árida ou semiárida. Os vales outrora férteis dos rios locais Choapa e Limari, que viveram da agricultura e pecuária por muitas gerações, estão perdendo suas receitas à medida que as terras chilenas estão se transformando em um deserto. Desde 2010, Santiago recebe apenas 1/3 de sua precipitação média. Fora da cidade, os agricultores estão cavando buracos em busca do ouro azul ou simplesmente água. A situação aqui é muito semelhante à de Sahel. Então me diga, você ficou tão surpreso quanto eu ao descobrir o que está acontecendo na região do Saara? Fique à vontade para compartilhar conosco nos comentários abaixo. Vamos dar uma olhada em uma cidade interessante cercada por montanhas e bosques no norte do estado de Nova York. Este lugar fica em um grande lago e a cidade se chama Lake George. As pessoas gostam de ir para lá pescar, passear de barco e fazer outras atividades aquáticas. É possível encontrar muitos pescadores, atletas e um homem gritando parado na orla. Lake George é um dos lugares mais populares da parte norte. Só um minuto, o quê? Um homem gritando? O que isso significa? Sim, as pessoas vão para a costa, olham para o lago e para as montanhas e simplesmente gritam alto. Parece muito estranho vendo de fora. Aqui está um jovem gritando. Então, ele sai e uma garota para no lugar dele. Ela começa a gritar também, então oferece para você fazer o mesmo. Ok, você chega ao local onde ela estava, vira-se para a água e grita. Uau! O som da sua voz ecoa. É como se a onda sonora passasse por um megafone gigante. Seu grito parece distorcido. É inacreditável. Você se aproxima da orla e começa a gritar novamente. Mas desta vez, a magia se foi. Agora é só o seu grito habitual. Então volta para aquele ponto e ali está o som do seu grito aumentando novamente com um eco. Mas como isso acontece? Olhe onde está parado, a garota diz. Você está parado em uma plataforma redonda de concreto com a imagem de uma bússola gravada. Bem ali, há um mapa azul do lago. No centro desse desenho, 2 linhas se cruzam e formam um X. Quem ficar neste exato local e gritar em direção ao lago, ouvirá o eco incrível da própria voz. É como se o grito estivesse voltando de outra dimensão. Mas o mais empolgante é que as pessoas que estão por perto não ouvem. Elas veem apenas alguém gritando com uma voz comum. Só é possível ouvir o eco neste ponto X. Os cientistas ainda não conseguiram explicar esse fenômeno acústico ou descobrir o motivo desse comportamento das ondas sonoras. Tudo que eles têm são suposições e teorias. A plataforma de concreto é cercada por uma pequena parede curvada na beira do lago. Algumas pessoas pensam que a voz ressoa dela e cria esse efeito sonoro. Muitos lugares têm paredes semicirculares semelhantes, mas não fazem esse efeito de acústica. Outra teoria diz que as montanhas e a água, de alguma forma, criam o efeito do eco. Há também uma antiga lenda que diz que uma criatura mágica apareceu no local. Ela gritou para a água e sua sabedoria ecoou por todo o lago desde então. Eu ainda acho que o som ressoa na parede, mas vamos em frente. Temos mais lugares para ir. O próximo local incrível que vamos visitar fica na Califórnia. Bem-vindo ao Lago Berryessa. Basta ficar na praia e assistir.
Tudo parece normal. A natureza linda, a água limpa e calma, mas há um enorme buraco profundo neste lago, no qual milhões de metros cúbicos de água derramam por segundo. Mas não se preocupe, isso não é uma anomalia natural ou um túnel para o submundo. É o Glory Hole, ou Buraco da Glória em português, e feito por pessoas. O Berryessa fica na área onde era a cidade agrícola de Monticello. No século passado, as pessoas construíram uma barragem ao lado dele. Durante as chuvas, o nível da água subiu e transbordou além das margens da represa. Para resolver esse problema, os engenheiros construíram um grande buraco. Para se ter uma ideia de como ele é grande, imagine uma formiga parada na beira da sua banheira com água correndo pelo ralo. O Glory Hole é tão grande para você quanto o buraco do ralo seria para a formiga. A água passa por um longo túnel horizontal e corre para a baía mais próxima. O Glory Hole é uma atração local e um lugar famoso para os turistas. Agora vamos para a região do Caribe e outro local fascinante. Aqui, nesse mar azul claro, há um lago único em uma dessas ilhas dos sonhos. Todo o território parece uma gigantesca plataforma de concreto. Mas não nade nele. O vapor emana da superfície da água por causa das altas temperaturas. Quase todo o líquido aqui é asfalto líquido. O Lago Pitt é o maior depósito de asfalto do mundo. Sua profundidade é de 75 metros, o que significa que um Boeing de passageiros pode caber ali na posição vertical. Os cientistas ainda não estudaram o Pitt completamente. Eles acham que há uma falha na crosta terrestre embaixo dele. Gases naturais e petróleo passam por essa fenda e se misturam com a água. Então, todo esse líquido passa por muitas reações químicas e se transforma em asfalto. O lago contém cerca de 10 milhões de toneladas de material quente, de acordo com estimativas aproximadas. Teoricamente, nenhuma vida pode existir em tais condições, mas os cientistas descobriram uma colônia de micróbios lá. Isso significa que a vida fora do nosso planeta pode existir. Titã, a maior lua de Saturno, tem muitos lagos de hidrocarbonetos em sua superfície, parecidos com o Pitt. E se as formas de vida mais simples podem existir aqui, no lago de asfalto, elas também podem sobreviver em Titã. Nosso próximo lago incomum está em um lugar bastante inesperado, na região mais seca da Terra. E não são dunas quentes e planícies sem vida. Um deserto não é um lugar de calor e areia, mas sim de ausência de vida. Essa região fica na Antártida. Uma área seca não é onde está quente, mas onde quase não há precipitação. Um deserto não é um lugar de calor e areia, mas sim de ausência de vida. Algumas áreas da Antártida atendem a esses dois critérios. É tão frio aqui que uma xícara de chá pode congelar em 1 minuto, mas o lago que queremos ver não congela. Embora nem seja um lago em razão de seu tamanho minúsculo e profundidade de alguns centímetros. Ela parece com uma grande poça gelada. Não congela porque a Lagoa Dom Juan é um dos reservatórios mais salgados do planeta. O sal impede que a água se transforme em gelo. Mas o mais interessante é a origem dela. Os cientistas ainda não sabem como surgiu aqui. Nossa próxima parada é na parte sul da Tunísia. Em 2014, um estranho lago apareceu do nada, bem no meio do deserto. Ninguém sabe quando surgiu, pois esta parte da região é escassamente povoada e as pessoas não vivem na área no entorno dele. Os pastores que passavam foram os primeiros a notar o corpo de água. Eles contaram aos moradores sobre isso. Poucas horas depois, centenas de pessoas foram ao local para nadar nas águas claras e frescas. O lago se tornou um lugar popular, mas depois de alguns dias, algo estranho aconteceu. A água ficou verde escura. Os moradores não se importaram com isso e continuaram a se banhar ali. Mas quando os cientistas e geólogos chegaram ao local, imediatamente declararam que a água era perigosa. Disseram que o lago estava estagnado, não se renovava a partir dos riachos subterrâneos, e as chuvas também não alimentavam. A água ficou mofada e suja e depois verde. Havia algas e muitas bactérias nocivas que eram perigosas para o corpo humano. Os cientistas também descobriram que a terra na região tinha depósitos de fosfato, substância que pode apodrecer e tornar-se radioativa. Mas os moradores não levaram a sério as palavras dos cientistas. Imagine que você está vagando no deserto sob o sol escaldante e percebe um lago verde e fresco. Poucas pessoas vão se recusar a pular ali. A origem dele permanece um mistério.
Alguns especialistas acreditam que as fortes chuvas encheram um buraco no solo com água, que provavelmente se acumulou na sombra das rochas que cercam o cânion. Mas outra teoria mais assustadora diz que um terremoto formou o lago. A atividade sísmica deve ter rompido a crosta terrestre acima do lençol freático. Então, nascentes subterrâneas saíram das profundezas e encheram a fenda. Isso significa que toda a água que chegou até lá pode ir embora. Imagine puxar a tampinha do ralo de uma banheira. Qualquer pequeno terremoto pode fazer a tampinha voar e sair. Nesse caso, a fenda pode escoar toda a água de volta para o subsolo. Então, vamos torcer para que não tenha ninguém nadando ali nessa hora.